Vamos cumprimentar Marcelo Coutinho, Guilherme Cunha, são eles que me acompanham nesta meia hora. Coutinho, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, lindão. Hoje é dia de Fiboninha. Hoje é dia de Fiboninha. Mais tarde ela chega. Já ela tá aí. Tá bom. Olha, eu tô muito curioso pra te ouvir, com a consciência de que você vai ter uma linha de raciocínio antes do payroll, 9h30, e outra muito provavelmente depois. O que dá pra você sugerir em termos de pontos gráficos no dólar e no índice pra gente começar essa cobertura de sexta-feira? Vai lá, Coutinho. Bora, vamos lá. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. O índice do seu lado esquerdo. Baixista, não muda o viés, praticamente o viés da semana, né? Então recordar é viver. Fundo topo, fundo topo, fundo. Então desce, agora desce inclusive alicerçado por um envelopezinho de baixa, tudo sob controle para cair. Cota 1 no 37,290, objetivo no 35,175. Isso é o que a gente tem pelo momento. O índice abre no 0 a 0, sobe 0,26, sem grandes alterações. Dólar rompeu finalmente, ainda que sem confirmação, R$ 5,642. Era o número de ontem, era esse canal que tá pontilhado bem de forma leve aí para vocês. A gente tá agora na parte de baixa. Pivô de baixa traçado, dólar baixista, objetivo do dólar R$ 5,585. 9h04. Guilherme Cunha, vamos ver se na roupa você traz alguma pista pra gente, hein? Não é roupa vermelha. É uma roupa preta com candles estampados. Mistério. Como diria Chaves, averiguei o mistério, né? Averiguei o mistério. Vamos lá, você, Gui, bom dia. Vamos lá, Levate! Então vamos desvendar esse mistério. Esse Kendon, que é o bebê Reburn abandonado na ilha com a bandeira sem o mastro, sempre indicou num pré-payroll que é um arrefecimento natural. É dólar pra baixo, é bolsa pra baixo. Tá escrito, viu, Léo? Então vamos lá traduzir isso na tela do Coutinho. Visto que nós temos, obviamente, como acho que acredito, todo mundo consolidou, um pregão antes do payroll, um pregão pós-payroll, e esse cenário é de todos os ativos, mais uma vez, para baixo. Ontem nós tivemos uma boa antecipação, enfim rompemos os 5,642, que muito falamos aqui na semana, e o dólar é exatamente no ponto que o Coutinho falou, 5,585, ali é só alegria. 9h05. Gui, sua expectativa inicial, introdutória aqui para o público a respeito do payroll. Grande dado da semana, importantíssimo. Como é que você está pensando em operar esse dado? Vamos lá, Léo. Quanto antes o dólar traduzir uma expectativa mais altista, até melhor para nós, porque o contexto é esse payroll vindo fraco, a roseira balança, mas vai mirar lá para o 5,585. O trading é muito difícil, porque vender agora mais próximo de um suporte é quase que contraintuitivo. Então eu estou esperando que nós tenhamos uma alta para a gente conseguir vender, para buscar esse 5,585. Eu, Guilherme Cunha, nesse índice, antes da abertura do à vista, eu não clico, tá, Léo? Visto que nós temos tudo para traduzir nessa perspectiva de baixa, o gráfico está puxando para baixo, lá nas mínimas do IOF, né, que a gente está aí vendo na tela, que foi uma recuperação rápida, mas também se o payroll vier fraco, a roseira pode balançar e, contraintuitivamente dizendo, o índice pode vir a ganhar uma força durante o período da tarde. Então serei paciente no índice, esperando não só o payroll, mas a abertura dos mercados à vista. Agora o dólar, qualquer altinha, a gente vai bater nele. 9h07, Guilherme Cunha com seu PPI. destaque inicial, PPI. Tá na hora do aprofundamento do release. A Cá sempre investiga, conforme os números absolutos da nossa cobertura saem, qual que é o qualitativo desses números. Há pouco ela narrou uma deflação na média de preços para o produtor brasileiro. Vamos entender quais grupos desses preços monitorados mais ajudaram a diminuir a pressão sobre os preços e quais os grupos que ainda apresentam aceleração neles. Você, Cá? Das 24 atividades industriais investigadas na pesquisa, apresentaram variações negativas de preço ante o mês anterior. Em comparação a 11 atividades, apresentaram menores preços médios em março em relação também ao mês anterior.
As 4 atividades com variações mais intensas foram indústrias extrativistas, que recuaram 4,43%, refino de petróleo e biocombustíveis, com queda de 3,37%, e farmacêutica, que perdeu 2,87%. Já perfumaria, sabões e produtos de limpeza avançaram 1,26%. Em termos de influência, refino de petróleo e biocombustíveis foi o setor industrial de maior destaque na composição do resultado agregado, na comparação entre os preços de abril e os de março. A atividade foi responsável por tirar 0,35 ponto percentual de influência na variação de 0,36% da indústria em geral. E destacar também no segmento de alimentos, a gente teve pela primeira vez no ano a variação de preços do setor na comparação com mês contra mês sendo positiva, uma alta de 0,72%. Com isso, no acumulado do ano, a queda é de 2,27% para o setor de alimentos, contra o recuo de 2,97% de março. No acumulado em 12 meses, a variação foi de alta de 13,19%, Léo. Obrigado, Cá. E olha, um destaque de português para nós aqui. Você já tinha ouvido falar no plural de sabão? Porque no release a Cá passa por uma das linhas, está lá no release, plural de sabão, você diria que é sabões ou sabãos? Não tenho a menor ideia. Parece uma pergunta simples, trivial, né? Mas não é. Mas não é. A Cá acabou de nos ensinar que eu nunca tinha ouvido falar no plural de sabão. É sabões. É sabões. Eu até dei uma parada aqui na hora, que eu também nunca tinha visto. Eu falei, Tá aí, ó. Um sabão, 2... sabões. Pronto, tá certo. Às 9h09, essa curiosidade que não faz preço à parte, a gente tá vendo o seguinte, dólar 0-0, bem no compasso de deixa eu ver pra onde esse payroll vai. 0,03% de marcha ré, R$5,611. O Indifut subindo 0,09%, 137.035 pontos. O que virou aí, Leozinho? O dólar que virou, Chegou a subir um pouquinho, é isso? Então, moeda americana chegou no último minuto a avançar 0,01. Aqui na minha tela ainda cai 0,03. E o Indifut está avançando 0,13, 137.090 pontos. Olha, se houver aquele compasso de espera e um 0-0, nada surpreendente. Nada surpreendente. É absolutamente razoável diante de um payroll que tem a relevância que tem. Tanto é que, bem mais cedo, já pelas 9h15, estourando 9h20, a gente vai começar a cobertura especial do payroll. Mas pra gente chegar daquele jeito, para mais de 2.500 pessoas que estão conosco, especialmente pro Wagner Ortiz, que escreve: parabéns, TC News, quase 3.000 simultâneos e não estamos nem na metade do programa. Sou do tempo que não tinha nem 1.000. Então, especialmente pro Vagnão, pro Glorioso AJ, pro Boeira e pro Perli Genuíno, além do Juliano, Felipe Correia, Matheus Ribeiro e Flávio Batista, mas em especial para o Emerson e para a Maril, Amaril dos Santos. Fiquei na dúvida, pode ser Amarildo. Enfim, para todos vocês, tá na hora de convocar o like da galera. É pré-payroll, hein? Vamos fazer bonito no like. Tá ansioso pelo payroll? Deixa o like. Tá acompanhando a treta entre Musk e Trump? Até se inspirou? Foi lá e fez um baita de um quebra-pau na sua casa? Brigou com o maridão? Brigou com a patroa? Então, já que hoje é tudo paz, você vê o Beida mais cedo aqui? Beida, você acha que vai terminar como? Em paz. Então, a favor da paz, deixa o like. Eu tenho uma sugestão que vai melhorar qualquer casamento, relacionamento, qualquer caso. Você deixa o like e aí faz um print do like. E você manda para a pessoa com a qual ontem, inspirado pela treta Musk e Trump, você brigou. Manda o print e fala assim, olha, esse like é para você. E a partir disso você reconstrói o ambiente e o clima. Podemos seguir assim? Olha, vai dando efeito, porque nós saímos de 930 para 1.080 likes. Já vem aí os 1.100. Tá avançando. É o amor unindo as pessoas em torno do like. Se você tá confiante pro payroll, deixa o like. Se tá desconfiado, deixa o like também. Deixar o like é o remédio. Em nome do amor, deixa o like. Às 9h12. Senhoras e senhores, Musk e Trump. Essa queda de braços dá tempo antes das 9h15, 9h20. Guilherme Cunha, faz preço para além de Tesla? Como é que você está acompanhando essa queda de braços
Nada elegante entre os dois. Ah, eu sou da turma que eu quero ver a treta, viu, Léo? Quanto mais a treta eu ouvi o pessoal querendo a paz. Aproveita o ciclo de conflito comercial, conflito de tudo quanto é coisa, conflito de bilionário é diferente, viu, Léo? Então você viu aí que ontem nas mídias sociais um atacou o outro e aí quando cortou um contratinho, rapidamente você já reorganiza. Então a briga de bilionário é diferente, não é direto que a gente vê. E, pô, não só faz preço da Tesla, mas ontem, para quem faz as operações, por exemplo, no Nasdaq 100, teve uma queda significativa em meio a essa trajetória. E num recuo, assim, vamos se dizer, inicial do Elon Musk, nós já tivemos uma recuperação. Então acabamos tendo que, nos Estados Unidos, além dos fundamentos, sim, essa treta é uma fazedora de preço, que o payroll, inclusive, coloca um fim nessa volatilidade. Você compra ou vende Tesla? Ah, eu sou comprador de Tesla, viu? Essa queda aí é igual uma queda de Banco do Brasil. Todo mundo corneta, todo mundo fala que vai cair mais, mas quem comprou agora, aqui a um ano, volta dessa transmissão, laica 2 vezes e vai ganhar mais do que quem tava cornetando. É isso, né? Mas tem o horizonte. Você tá falando de um horizonte bem mais longo, aí de no mínimo 12 meses. Vamos dar uma olhada no gráfico de Tesla. Tesla, amigos, trazendo aqui a atualização, tombou ontem quase 15%, 14,5%. Agora tá subindo 4,32%. 14 vem 4, tá, é uma queda de 10% entre ontem e hoje, já considerando a dinâmica do pré-mercado americano. E dá para dizer que o verde que te quero verde tá em todas as 7 magníficas, porque Microsoft sobe 0,4, Apple 0,5, Nvidia 0,5, Google 0,7, Meta 0,85, Amazon 1,12, Tesla já adiantei 4,3%. No gráfico, você até está colocando aqui Banco do Brasil e Tesla. Não sei se são gráficos que se conversam, mas tem uma similaridade de evento, né? Caíram muito fortemente num curto espaço de tempo. Entende o Gui que ambas representam oportunidades num prazo um pouquinho mais esticado, por exemplo, de 12 meses. Coutinho, graficamente você argumenta o quê? Bora, vamos lá. Tesla do seu lado esquerdo. Tesla do seu lado esquerdo da compra na retração de 61,8, $270, bonitinho. Sobe, corrige, sobe. Até aí, tudo bem, isso é que o gráfico nos diz. Eu coloquei lado a lado com o Banco do Brasil para passar o seguinte recado. A estratégia, os gráficos são diferentes, a estratégia é a mesma. Compras nessa região, também entendo. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo, não dá para comprar tudo de uma vez. Você tem uma queda significativa de um outlier. Então, assim, esse candle não é um problema estrutural. Esse candle é algo pontual. Diferente de Banco do Brasil. Então, aqui eu coloquei lado a lado, apesar dos gráficos serem diferentes, por trás você tem a mesma estratégia. Ok? Caiu bastante, tenho uma oportunidade, como eu tomaria essa oportunidade? Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. 9 horas 15 minutos, você acompanhando minuto a minuto da nossa cobertura. Olha, o Juliano tá aqui dizendo, Tesla pra mim é compra, tô mais do que comprado. Vamos acompanhar a performance dos papéis TSLA ao longo do pregão. Mais de 2.600 pessoas vão calibrando as expectativas para a gente pensar a cobertura do payroll, que deve impactar, a depender do número absoluto, a dinâmica brasileira. Neste momento, gráfico do dólar, gráfico do índice, moeda americana cotada a R$ 5,611, é um 0 a 0 com passo absoluto de espera, e o Indifut avançando 0,11% a exatos 137.055 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Temos 9 horas com 16 minutos, curva de juros, tanto quanto dólar e índice à procura de direção. Gui, em dias assim estamos acostumados, quando há um grande divisor na balança de riscos e, portanto, no driver de precificação, todo mundo puxa o freio de mão e aguarda. Os DIs estão fazendo isso, o dólar está fazendo isso, a bolsa está fazendo isso também. Uma pergunta padrão, que eu já encaminhei para o Beida e já encaminhei para o Alex, tenho o dever de encaminhar para você também, dado que você é o último comentarista de fundamento antes da divulgação do payroll. Eu estou trabalhando com 4 cenários básicos, e os 3 que eu vou começar aqui a listar implicam, em tese, apetite pelo risco. Só um
aplicaria mais fechamento das bolsas, queda delas. Quais são os 3? Se o payroll vier forte ou muito forte, ou em linha com consenso, esses são os 2 primeiros, forte, muito forte, ou em linha com consenso. E o terceiro, se o payroll vier fraco, não muito fraco, fraco. Porque o susto de um payroll fraco pode ser compensado pelo entusiasmo de uma antecipação dos cortes do Fed. Agora, se o payroll vier muito mais fraco, aí me parece que vai colocar aquele alerta de eventual fantasma da recessão de novo, ele anda sumido, poderia voltar. Você embarca nessa organização, nesse desenho do cenário? Diga lá. Não, o desenho dos cenários é uma aula, é exatamente isso, não tem como fugir. Agora, se nós vamos fazer o nosso chutômetro, né, o que nós podemos esperar com a apresentação do payroll? É o cenário de queda. Se vai vir muito fraco ou fraco, é o X da questão, e aí a gente vai começar a colocar ou recessão ou um cenário mais otimista, que como você comentou, a expectativa é de queda de juros americano. Eu não consigo ver, Léo, vir consenso mais, que caso isso venha acontecer, e a gente está desde 2021 comentando o payroll aqui juntos, vai tirar a credibilidade de ADP e de outros 100%, né? Vai virar quase que um não evento, volatilidade de 10, 15 minutos, e a gente já não vai mais utilizar ele como um parâmetro para o payroll. Então, levando em conta tudo que nós temos desde o payroll passado, durante essa semana, a apresentação dos dados, a ideia é que nós tenhamos um menor do que o consenso, vamos ver o tamanho dessa movimentação de queda para poder ver a digestão de mercado. A única coisa que a gente tem que colocar adicional a esse payroll é que desde fevereiro a gente não tem grandes volatilidades, né? Então a gente sempre gera uma expectativa muito grande ao payroll, é um dos dados mais, se não o mais importante para poder pautar as expectativas dos investidores, e hoje eu não consigo ver também um payroll calmo, tá? Então nesse cenário base, que é ele vir fraco ou muito fraco, vai dar uma balançada forte, e acho que o que mais está fácil de ler, mas também quando fica óbvio, a gente tem que contestar, é o dólar. Dólar que vai perder força no mundo todo. 9h19, estamos começando a partir de agora a cobertura especial do payroll. Todo mundo tá parado à espera do número. Traders e investidores do Brasil e do mundo, univos! Começa a dinâmica de cobertura e nós vamos organizá-la da seguinte maneira. Primeiro, a tabela da volatilidade. Eu vou colocar na tela o comportamento do DXY, do VIX, dos yields de 2, de 10 e de 30 anos, portanto, curva de juros americana com o seu vértice curto, com o seu vértice longo e o seu vértice longuíssimo. Afinal de contas, yields de 30 anos não são para amanhã. Isso posto, vamos para a tela, tá aqui, ó. DXY 99,031. A gente está de volta aos 99 pontos no caso do DXY. 0,32% é um dia em que a dinâmica aponta para um dólar a nível global mais forte. 0,30%. Se o payroll abrir espaço, sugerir espaço, viabilizar espaço para o Fed antecipar a corte de juros, a tendência é um DXY mais fraco. Certo? Menos juro nos Estados Unidos, menos remuneração em termos de risco, com risco soberano bastante baixo, portanto menos estímulo para você deixar dólar lá nos próprios Estados Unidos, portanto mais estímulo para que esse dólar circule pelo mundo e passeie por outras praças. A ideia de que a moeda americana menos retida na foto da terra do Tio Sam tenha, portanto, mais fraqueza a nível global. VIX abrindo o trabalho da nossa cobertura especial na faixa dos 18 pontos, 2,5% de marcha ré. Yields de 2, de 10 e de 30 anos, com um pedido médio de um pontinho base a mais nos prêmios. A gente tem aqui os yields de 2 a 3,93%, os de 10 a 4,40%, os de 30 a 4,88%. Coutinho, vamos trabalhar com 2 cenários para facilitar em relação a DXY e em relação aos yields de 10. O primeiro cenário para os 2 personagens é o seguinte: vamos supor que o payroll venha forte. A tendência é um DXY mais forte, mais encorpado, e a tendência são yields de 10 também mais fortes, pedindo mais prêmio. E aí você trabalha um segundo cenário no seu racional, que é um payroll bem mais fraco e não bem mais forte. Aí é o oposto. A ideia é um DXY mais para baixo
e um yield de 10 nos pedidos de prêmio mais para baixo também. Graficamente, como é que você organiza a cobertura, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Olha só, o DXY do seu lado esquerdo, bom, dólar baixista, 99,018. Então, o meu suporte de todo esse movimento, que é o suportão, ou seja, deu tudo errado no sentido de azedar, eu vou para 97,92, cota 99,01. Ok, melhor, ou seja, o dólar se fortalece. O que eu tenho? Eu tenho 100,15. Então eu tenho, lamentavelmente, um intervalo largo. Assim, o payroll teria que fazer muito benefício ou muito estrago para que eu atingisse as duas extremidades, mas em termos de região, eu estou restrito a 97,92 ou a 100,15. Do seu lado direito, a gente está falando dos yields de 10 anos. Os yields de 10 anos agora, 4,40. Se você der um zoomzão, baixista, então os juros ele vem caindo, os juros de 10 vem caindo nos Estados Unidos, cota 4,40. O que eu tenho de intervalos? Deu uma bela puxada para baixo. Meu fundo, 4,32, cairia 0,08. Azedou, subiu. Eu vou para 4,475. Eu tenho 7,5 acima também. Então, de novo, mesmo intervalo, eu estou praticamente no meio do canal a 4,4%. 9,23. Agora a gente vai organizar as linhas e as expectativas para você se ligar. Então, com muita calma, na tela aqui eu vou colocar as projeções envolvidas. Deem só uma olhada, tomando por base aqui o Investing.com, em cada uma dessas linhas. Nós teremos hoje o ganho médio por hora trabalhada, o salário médio por hora trabalhada e a média de horas trabalhadas na semana. São 3 primeiros eixos. O payroll como número absoluto, está aqui como relatório de emprego payroll não agrícola, mas ele também vai ser destrinchado com o payroll do governo, quer dizer, quais são as vagas criadas pelo governo, o payroll da manufatura, como é que a indústria se comporta, e aí a gente tem a taxa de desemprego oficial dos Estados Unidos. Alguns consensos falam em 4,3, outros 4,2, o Investing.com está trabalhando com 4,2. Para o Alex Martins, o grande segredo estará aqui, na taxa de desemprego americana. Se o desemprego aumentar, pode dar aquele barata voa, no jargão do mercado, que é a corrida para um posicionamento de risco de recessão ou desaceleração mais aprofundada. Se a taxa de desemprego diminuir, é o oposto, é o Never Bet Against America de novo, mais forte do que nunca. Se vier em linha com o consenso, em tese o mercado tem menos emoção para precificar suas posições. Então, 3 eixos, tá? O primeiro, como é que está a produtividade medindo ganho médio por hora, o salário médio por hora e a média de horas trabalhadas. O segundo eixo, como é que veio o payroll em termos absolutos e como é que está o qualitativo, olhando para os dados do payroll no governo e do payroll na manufatura, indústria propriamente dita. E por fim, o terceiro eixo, taxa de desemprego em si. É isso aqui que vai nos pautar. Quais os consensos? Então veja, espera-se que a média de horas trabalhadas na semana fique em 34,3 horas, em linha com o dado anterior. Já o salário médio, espera-se que ele desacelere. É um crescimento em maio, mas em desaceleração frente a abril. Sairíamos de 3,8 para 3,7. Já o ganho médio por hora trabalhada deve acelerar um pouquinho, de 0,2 para 0,3%. O consenso está se organizando nesses moldes. Vamos para o segundo eixo. O número absoluto do relatório payroll deve desacelerar de acordo com as projeções, saindo de 177 mil vagas em abril e indo para 126 mil vagas em maio. Espera-se que a manufatura ainda apresente um número negativo de menos 1.000 vagas, ou seja, fechamento de vagas no saldo líquido. E em relação ao payroll do governo, nós não temos um consenso, mas o dado anterior apresentou 10 mil vagas criadas por esse segmento. Em relação à taxa de desemprego, manutenção nos 4,2%, reitero, algumas casas estão trabalhando com 4,3% de desemprego. Isso posto, Coutinho, vamos colocar o Black Arrow da Nelogica agora na área, para a gente passear pelos índices acionários americanos. Na voz da Camila Nascimento, depois eu complemento com as 7 magníficas e o comportamento delas. É você, Cá.
O S&P está subindo 0,44% no pré-mercado americano, 5.965 pontos. Nasdaq que avança 0,52% aos 21.657 pontos, enquanto o Dow Jones está subindo 0,40% aos 42.537 pontos. O Russell 2000, índice de small caps, sobe também 0,51% aos 2.109 pontos, Léo. Tá feito, Cá. Graficamente, antes das 7 magníficas, algum destaque, Coutinho? Não, mercado permanece lateralizado. S&P 500 e Nasdaq aqui nos cantos melhor, né? Ou seja, S&P 500 estava ali tangenciando, rompeu uma resistência, não consegue. Volta hoje, deve tentar de novo. Figura de envelope de alta, tudo sob controle, porém, lateralizado, sobe o mercado americano de forma orgânica. Olho para a Nasdaq, 21.652, rompe a resistência, ainda muito em cima dela também. Envelope de alta, figura gráfica altista, porém alta tímida em uma lateralização e uma alta orgânica. Quando eu olho para Dow Jones e Russell 2000, que permanecem lateralizados, o outlook do mercado americano não muda muito. Falta 1 minuto e meio para a divulgação do payroll. Obrigado pela sua audiência, são 2.900 pessoas, vamos chegando às 3.000 simultâneas. Mais de 1.250 likes, deixa o like aí, nos ajude muito. Especialmente para o Jess, para o Maurício Ferreira, para o Robson Maia, para o Marcos Garim, também ó, Marcos Garim, o Record Bemó, o Robson Maia, o Raul, Alexandre Bruno, o Rodrigo Brasil, Michel Candiotto. Valeu pelo carinho, pelo prestígio, pela atenção de vocês. 1 minuto para divulgação. Senhoras e senhores, entre as 7 magníficas, Tesla sobe 4,20 em recuperação, a queda de quase 15% ontem. A Amazon avança 1,23, Meta 0,9, Google 1, Nvidia 0,6, Apple 0,4, Microsoft 0,39. Falta muito pouco. Guilherme Cunha, aquela frase motivacional antes do payroll. Vai lá, 10 segundos. Ai, meu Deus do céu, fase motivacional, atenção, meu operador, espera estourar e ao estourar, vamos a favor desse movimento, vem Léo Levati, vai vir mais fraco, eu acredito. Vamos lá, faltando 20 segundos aqui nas minhas contas. Você do outro lado sabe da relevância desse dado para balizar as expectativas e o sentimento. O dólar em compasso de espera no Brasil, 0-0. O índice futuro se arrisca um pouco mais, avança 0,20, puxado pelo bom humor que hoje o pré-mercado americano entrega de saída. Curva de juros por aqui pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios. 10 segundos. Haja cotação. Vão sair os dados. Girou o relógio aqui pra mim. Sai a fotografia do payroll e a mais forte. Número absoluto do payroll vem 139 mil vagas. Tabela da volatilidade aparecendo na sua tela a partir de agora. Olha a reação imediata do mercado. VIX despenca, 3% de descompressão. Que ADP que nada. O payroll supera o consenso. 140 mil vagas registradas em maio. 126 mil eram esperadas. Esse é o número absoluto e produz um headline positivo. Agora vejamos linha a linha qual história essa bateria de dados do payroll nos conta. Vamos lá. Ainda em termos de número absoluto do payroll, se foram 140 mil vagas que a gente está vendo aqui, projetadas eram cerca de 125 mil. Ó, foram 139, né? 126 o consenso, 139 o dado apresentado. Vamos linha a linha. Em relação ao payroll do governo, olha, nós tivemos menos 1.000 vagas. Portanto, em maio, menos 1.000 vagas geradas pelo governo. Fechamento, portanto, de 1.000 vagas. Para a manufatura, aqui vem uma mordida em termos de atividade, porque a indústria fechou 8.000 vagas no mês de maio. Nós tínhamos como consenso um fechamento de 1.000 vagas. O fechamento foi 8 vezes maior. A manufatura, no relatório do payroll em maio, fechando 8.000 vagas. Não é nada positivo, sobretudo para a retórica do Trump, que quer ver justamente a indústria ser retomada lá nos Estados Unidos. Então, ó, com isso eu entreguei um dos eixos, são 3, né? Vamos para o segundo eixo. Agora vamos falar de produtividade. O ganho médio por hora sai de 0,30, como esperado, e vai a 0,40. Então nós temos 0,40% de aceleração no ganho médio por hora trabalhada por parte do americano. O salário médio por hora dá uma avançada mais forte.
sai de 3,9, fica em 3,9 e alguém pode falar assim, agora ficou confuso, Léo. Como é que dá uma avançada se saiu de 3,9 e ficou em 3,9? O primeiro ponto é que não saiu e ficou, na verdade se manteve. O segundo ponto é que não faz sentido essa coisa de acelerou. É que aí tem o consenso apontava para 3,7 e a realidade entregou manutenção do 3,9. Portanto, mais forte o salário médio ganho pelo americano. Aqui pensando em atividade, PIB, consumo, muito bom. Pensando, no entanto, em inflação, isso aqui pode ser problematizado. Porque o Banco Central americano pode olhar e pensar que isso pode sustentar nível de preços mais elevado por mais tempo. Agora, a média de horas trabalhadas na semana se manteve em 34,3. Então, veja, eu tenho o mesmo número médio de horas que o trabalhador está entregando, em cima de um salário que está avançando mais fortemente do que o imaginado, e um ganho médio por hora um pouco mais forte do que o imaginado. Se eu tenho o mesmo número de horas trabalhadas para um salário médio maior e para um ganho médio maior, então eu não posso, no manual clássico, sugerir aqui ganho de produtividade. Eu teria um ganho de produtividade se eu tivesse um aumento da média de horas trabalhadas acompanhado por um aumento do salário. Tendo havido manutenção na média de horas trabalhadas, o cenário base era que também houvesse uma manutenção no salário médio e no ganho médio por hora. Então aqui, o segundo eixo entregue. E em relação à taxa de desemprego, foi uma não notícia, deixei mais para o final em função disso, porque se esperava 4,2 e veio justamente a foto do 4,2. Tarifa. Olha aí o ponto importante da taxa de desemprego. O resultado disso, vou voltar a colocar aqui ó, a tabela da volatilidade, DXY, 0,18% de avanço, saiu de 0,30 para 0,18 de elevação. Olha o VIX despencando, VIX derretendo, 5,36% de marcha ré, 17,51 pontos. Yields de 2, de 10 e de 30 anos pedindo prêmio. Porque, lembra do cenário base? Se o payroll viesse mais forte, nós teríamos uma curva pedindo mais prêmio e um DXY mais forte também, porque em tese isso limita o espaço de corte de juros por parte do Fed. O mercado que estava tirando as manguinhas de fora para pedir uma antecipação dos cortes, vai ter que repensar a tese, hein? Vamos já passear pela Fed Watch, sempre o bom trabalho e a boa ferramenta da CME Group. Camila Nascimento, você chamou, me parece que para falar de tarifas. Isso. A sua informação, pois não? Urgente, na plataforma Financial Juice, o conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, disse que espera que a reunião entre Estados Unidos e China aconteça dentro dos próximos 7 dias. Léo. Olha, então é uma nova fotografia, um novo capítulo nesta novela da queda de braços entre chineses e americanos. A verdade é que a boa ligação, a boa videoconferência entre Trump e Musk ficou ofuscada em função dos ruídos, das faíscas, dos tiros, das porradas e das bombas da briga entre Trump e Musk. Mas a ligação entre Xi Jinping e Trump ontem, ela foi muito positiva em termos de headlines, de notícias, para ambos. Os dois repercutiram positivamente. E selaram um compromisso de estenderem a uma nova reunião comercial a busca por um denominador comum mais razoável e saudável entre as nações. É aí que veio o complemento do Peter Navarro, dizendo: esta reunião deve ocorrer dentro de 7 dias. Obrigado a cá pelo complemento. Agora a Camila está mergulhando no release do payroll. E aí, assim que ela tiver informação, tem carta branca para pedir passagem e trazer para a gente quais as notícias do release em si. Em resumo, amigos, o Never Bet Against America está na área firme, diminui a pequena, ameniza, suaviza as preocupações que as evidências anteriores da semana haviam sustentado, dificulta a vida do Fed para manejar corte de juros no curto prazo, mas pelo amor e não pela dor. Uma coisa é o Fed não conseguir cortar pela dor, outra coisa é o Fed não conseguir cortar pelo amor de uma economia que é resiliente, por um mercado de trabalho que é mais forte do que o imaginado e por uma pressão inflacionária que ainda pode incomodar, dado que numa mesma média de horas trabalhadas eu estou tendo uma aceleração dos ganhos salariais. Isto posto, vamos agora cá para a repercussão dos índices acionários americanos, Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. É você. O S&P avança 0,74% aos 5.983 pontos, Nasdaq registra alta de 0,86% aos 21.732 pontos, Dow Jones avança 0,45% aos 21.680 pontos e o Russell 2000 agora está avançando
tá avançando bem, alta firme de 1,27% aos 2.125 pontos, Léo. Obrigado, Cá. Da porta para dentro, antes das 7 magníficas, bom, aumentou o apetite pelo risco. Tesla está subindo 4,78, Amazon 2, Meta 1,5, Google 1,5, Nvidia 1,3, Apple 0,80, Microsoft 0,60. E para a gente se despedir do Gui, dando a ele a oportunidade da análise, o dólar está caindo 0,16% aqui no Brasil, R$ 5,603, engrenou um pouquinho de direção baixista, enquanto o índice futuro está avançando 0,09%, mais próximo do 0 a 0. Curva de juros aqui no Brasil, puxada também pela curva americana, que passou a pedir de 4 a 5 pontos base a mais nos prêmios, a nossa curva de juros está pedindo 1 ponto base a 1 ponto base e meio. Guilherme Cunha, aliás, antes deixa eu passar com o Coutinho, aí você faz o seu destaque final. Dólar e índice aqui no Brasil, no pós-payroll, qual direção pensar, hein, Coutinho? Vamos lá, no caso do dólar, pessoal, o dólar no gráfico de 60 tem um pivôzinho de baixa desenhado, bonitão, olha só, um revertido, cai. E aqui no curtinho, cai, lateraliza, caiu inclusive, né? Chegou a bater R$ 5,559, nota que ele bateu, voltou. De qualquer forma, mantém o viés baixista. O próximo objetivo do dólar é R$ 5,585. Então, seguimos aí com ponta vendida, apesar dessa repicada. No caso do índice, lado esquerdo, você coloca no gráfico de 60 minutos. Você tem o índice praticamente no 0 a 0. Não muda muito. Você tem aqui cai, lateraliza, caiu. Cai, faz leve correção, levaria o índice a 137, não acredito que vá, pelo contrário, 1,36,960, objetivo, 1,36,570. Coutinho, muito obrigado, a gente volta contigo logo depois que o Buca fizer a sua participação, é ele que vai se posicionar na bancada, voltamos já. Já, abraço. Valeu, obrigado, Coutinho. Guilherme Cunha, seu destaque final depois do payroll e a gente volta a conversar na próxima semana. Muito obrigado, Léo. Foi um dia simplesmente incrível, um dado que veio fora desse cenário do contexto, a absorção ela pode ser inclusive tardia, e aquele cenário que nós estávamos traçando mais positivo, curto prazista, tende a ser exatamente o oposto. Como o Coutinho falou, cravamos essa bandeira, índice muito perto das mínimas e puxando essas vendas naturalmente lá naquela proporção do IOF's Day. O dólar obteve essa movimentação de queda, mas chega em uma região aonde os comprados estão protegendo. Então essa sexta-feira muda-se um pouco da rota, aguardemos a abertura do mercado à vista, mas bolsa para baixo, um dólar um pouco mais fortalecido, organizando esses dados do payroll. Tamo junto, um beijo do Cunha a todos vocês, até breve. Valeu, Gui, um abraço em você, 9h39, faltam 21 minutos para as 10 da manhã e conforme prometido, a Camila Nascimento fez um mergulho no release do payroll para entender do ponto de vista qualitativo quais as notícias por trás do documento. É o tempo para o Buca se posicionar e para a gente conversar com ele, fazer mais uma rodada de análise. Cá à vontade, quais as notícias no seu entendimento? O setor de saúde criou 62 mil vagas em maio, acima do ganho médio mensal de 44 mil no mesmo período dos últimos 12 meses. O emprego no lazer e na hotelaria continuou a aumentar também em maio, acrescentando 48 mil vagas, principalmente na alimentação, serviços locais e de bebidas. Em maio, o emprego na assistência social continuou a aumentar, acrescentou 16 mil vagas na economia americana, refletindo o contínuo crescimento em serviços individuais e familiares. Já o emprego no governo federal continuou a cair em maio, recuou 22 mil vagas, contraiu em 22 mil vagas e caiu já a 60 mil vagas desde janeiro. Os funcionários em licença remunerada ou que recebem indenização por rescisão contínua são contados como empregados ainda nessa pesquisa. O emprego apresentou pouca alteração ao longo do mês em outras indústrias importantes, incluindo mineração, extração de petróleo e gás, construção, indústria, comércio atacadista, varejo, transporte, armazenagem, informação e atividades financeiras. Léo. Olha, Cá, me parece, com esses destaques que você traz aqui para a cobertura, dá para concluir que a economia americana de fato está resiliente e encontra boa parte da sua força na iniciativa privada. Veja aqui, saúde criando 62 mil empregos acima da média mensal dos últimos 12 meses. Nós tivemos emprego e lazer, além de hotelaria, como outro destaque muito positivo. Serviço, no geral, campo da alimentação e bebida em particular, disparando. Lazer e hospitalidade também com uma alta, uma adição média de 20 mil empregos por mês.
assistência social, aumento de vagas, serviços individuais e familiares, aumento de vagas. Realmente, a nota negativa, ela fica com o governo, com os dados de emprego e vagas do governo federal. Foram 22 mil vagas a menos em maio, como a Cá ressaltou, e você teve pouca alteração em outros campos relevantes de atividade. Leia-se, indústrias, mineração, extração de petróleo e gás, construção, comércio atacadista. Mesmo na questão da manufatura, em que nós tivemos uma leve foto negativa, o release sugere que é algo até mais sazonal, pontual. Varejo, comércio, transporte, armazenagem, informação, atividades financeiras, profissionais e serviços empresariais, outros serviços. Todos esses campos se mantiveram praticamente na estabilidade. São 9h42. Claro, Buca, que a gente vai começar pedindo a sua opinião depois desse payroll, já sob a luz da reação do mercado, da digestão dos índices acionários e da maneira como o DXY, VIX passam a incorporar na sua precificação essa bateria de dados. O VIX está derretendo, 6,5%. Queremos te ouvir, Buca. Bom dia. Boa, os dados confirmam uma economia ainda bem forte, né? Léo, não tem um sinal de recessão. É um governo que está gastando bastante e dessa forma você tem um estímulo adicional à economia. Então, contra tudo e contra todos, a economia americana continua forte. Acho que a horas pagas ali é um indicativo de força, o payroll veio um pouco acima do esperado. No geral, o dado não teve nenhuma surpresa e o mercado hoje sobe por 2 motivos. Ontem teve uma briga muito feia, né? Nossa. Do Elon com o Trump, um quebra-pau louco em mídia social, né? E à noite a gente já viu um princípio de desescalada, né? O Elon falando, não, veja bem, eu não vou descomissionar a Dragon lá, que é a cápsula da SpaceX. O Trump também, a resposta do Trump ao último truth dele não foi de escalada, então acho que o mercado está sentindo um alívio aí para os dois lados. A Tesla caiu muito ontem, caiu quase 15%, está subindo um pouco no pré-market e acho que a gente está vendo um alívio nesses dois sentidos. Aí, Léo, o que é muito importante, galera, para vocês prestarem atenção, é o CPI na semana que vem, tá? Esse dado é super, ultra, mega aguardado. O payroll ele não veio muito mais forte que o esperado, ou seja, ele também veio num nível ali já próximo da banda de 100 mil. Então, se o CPI vier mais ou menos em linha ou melhor que o esperado, vai ficar, na minha visão, mais difícil do Fed ficar sustentando uma posição mais defensiva, tá? Até que se prove o contrário, ainda pode-se ter um efeito de tarifas e esse CPI já começa a ser extremamente aguardado porque é o segundo mês depois das tarifas. Se não bater uma inflação, vai ser bem importante ver o que os diretores do Fed vão falar na sequência e principalmente o presidente do Banco Central americano, Powell. E a próxima reunião do Fed está chegando, né? A Copom também, ali na janela do dia 16 de junho. 18 de junho. 18 de junho a gente tem essa decisão. É isso, 18 de junho, não é a quarta-feira próxima, é a seguinte, quer dizer, tá aí. Vamos falar de Selic eventualmente a 15% com o Buca, vamos falar também de... uma pergunta rápida em cima dessa caixa que você abriu. Você compra ou vende Tesla? Olha, se a Tesla abrisse em baixa hoje, mais um dia de forte baixa, eu era comprador. Tô fora de Tesla. A Tesla está prestes a um evento mais importante da empresa nos últimos anos, que é o lançamento do Robotaxi em Austin, no Texas. Vai ser no dia 12, salvo engano, na semana que vem, tá? E esse evento é extremamente aguardado, Léo. Como é que vai ser esse lançamento do Robotaxi? Vai ser full autônomo, não supervisionado? Vai ter uma pessoa dentro do carro acompanhando o passageiro que vai pegar o táxi da Tesla, né? Então esse evento é muito aguardado para a empresa. Então, por conta da força desse evento, se a Tesla tivesse abrindo em baixa hoje, derretendo novamente, eu abriria uma compra tática para o evento do Robotaxi que vai ser lançado aí nos próximos dias, Léo. Como ela tá abrindo em alta, eu vou dar uma acompanhada. Eu acho que desescalou, não é bom. O Trump no final, o Elon, ele é principles first, né? Primeiros princípios, né? Se ele acha que tem alguma coisa errada,
a gente já sabe como funciona o Elon. Ele vai, fala, ataca publicamente. Já o Trump, apesar de ser truculento, ele mostra pragmatismo na última milha. Ele recuou com as tarifas e a bolsa subiu 10%. Abriu negociação com os países quando ele falava que não tinha negociação. Então você vê alguns recuos do Trump que acontecem ao longo do tempo. Tanto é que deu aquele apelido de taco, né? Trump always chicken out, tá? Então a gente vê um Trump mais pragmático, porque pro Trump é muito ruim essa briga também. O Elon é o cara mais rico do mundo, ele tem poder no Congresso, a maioria do Partido Republicano é uma maioria apertada. Se tiver 3, 4, 5 senadores que viram o voto ali com relação a Big Beautiful Bill, que é o plano lá, o orçamento sendo aprovado, se tiver uma virada de senadores, é um problema para o Trump, né? Que tem neste ano o fim do benefício fiscal, do tax cut, que vai acontecer no final do ano, e ele precisa ser renovado na ótica da cabeça do Trump. Agora é uma preocupação porque o governo continua gastando bastante, né? E a gente não vê uma resolução do fiscal no curto prazo, Léo. Eu queria até navegar um pouco para mostrar. Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Posso? Claro que pode. Vamos fazer até melhor. Quer ver só? Sente o recado que a gente vai anunciar aqui. Ó. As imagens que você passa a acompanhar a partir de agora são imagens do terminal do Buca, já no ambiente, na atmosfera, na arquitetura, no layout da Traders, a corretora do TC. Vai se ligando no recado aí, ó. São 9h48 TC News. Seu resultado é nossa marca. Pois é. The Analyst, a AI da Traders. Inteligência artificial para te ajudar a lucrar mais. O seu Analyst acompanha seus módulos e te entrega os principais insights em tempo real, de forma proativa e sem a necessidade de perguntas. Bem-vindo ao futuro. The Analyst. Às 9h49. E aí, Buca, esse novo terminal, essa nova cara, esse novo jeito de operar, a Traders lançada, convoca a galera. Vamos lá, a gente inverteu a lógica da inteligência artificial aqui. Inteligência artificial que vocês conhecem eu vou lá, entro no ChatGPT, no Grok, no Gemini, faço uma pergunta, no DeepSeek, faço uma pergunta, volto uma resposta, tá? O que a gente fez com o The Analyst? Ele é um copiloto 24/7 que acompanha vocês no terminal. Como? Estão vendo o meu painel de cotação aqui? Tem vários ativos, tá? Tudo que eu busco, tudo que eu sigo, tudo que eu acompanho no terminal de notícias, aqui você tem uma parte que você pode seguir os ativos, tudo que eu estou seguindo, o The Analyst entende o meu interesse e ele vai aqui mostrando os pontos de atenção que eu tenho que ter, tá? Olha que legal aqui, ó. Ele já tá falando aqui do dólar, né? Pontos de atenção. Casas Bahia tá no meu painel, ela anunciou uma reestruturação da dívida, tá? Eco Rodovias, Melius acabou de anunciar uma mudança no follow-on, no processo de abertura de capital. Então ele fica rodando 24/7. Vocês acordam, tomam um cafezinho da manhã, lá tá passando pão com manteiga na chapa, abre o The Analyst, versão web, ou no notebook, ou no computador, e ele vai falar para vocês, vai dar bom dia e vai falar para vocês prestarem atenção em tudo que tá saindo aqui no terminal. Plugado na nossa central de notícias, aqui é o Mover que vocês conhecem, tá? Já tô falando aqui, tá passando o meu feed do Albuquerque. Então, o nosso material proprietário do TC, as notícias da nossa equipe e tudo que tá acontecendo na comunidade do TC, a gente tá plugando no The Analyst para ter algo absolutamente único em termos de dados. E aí estão falando da Rap Vida, né? A Rap Vida tá abrindo a R$39 porque ela agrupou. Tô vendo ali no chat o comentário que vocês estão fazendo. Hoje foi o grupamento, ontem foi o último dia da Rap Vida, pré-grupamento. Então ela tá abrindo a R$39. Não se espantem, não, vocês não estão muito ricos, tá? Diminui o número de ações, aumenta o número da cotação, tá? Eu tô bem otimista com a Rap Vida, tá? Eu acho que a empresa ela tem uma oportunidade bem grande, a gente tem uma oportunidade bem grande nela.
é um papel de carrego, é uma empresa que está gerando caixa, é uma das posições que ficaram intocadas aqui no book do TC Cosmos, que teve o seu melhor mês no ano passado. A gente não mexeu nessa posição, tá? O que mais a gente tem, pessoal? Um terminal completamente customizado. Vocês podem montar vários workspaces, né? Aqui em cima, vocês reparem que eu tenho vários. Você tem dados financeiros das empresas, gráficos fundamentalistas, a agenda do Mover, que é sensacional, que não é só uma agenda de indicadores. Tem dados corporativos, tem agenda política, tá tudo aqui. Vocês têm até curva de juros, tá? Então, o terminal tá bem legal, tá? Então, voltando aqui para passar um ao vivo de mercado... a gente está com taxa de juros DI 27, vértice mais curto, subindo aí um pouquinho, tá? 14,40. O 10 anos americano está subindo um pouquinho também, 4,46. Todos os dados são em tempo real, são mais de 20, 30 mil ativos. Então, o que fazer hoje? Né? Eu acho que o mercado ele está com uma dificuldade muito grande de cair, tá? A gente observa um mercado muito resiliente nos Estados Unidos. Eu estou com uma posição menor de Estados Unidos momentaneamente, mas a gente está observando uma dificuldade bem grande do mercado, do mercado cair. São notícias ruins que aparecem, o mercado se sustenta, né? Ontem foi uma briga pública do presidente da República com o homem mais rico dos Estados Unidos e o mercado estava caindo 0,5%. Então há uma dificuldade grande do S&P cair e esse dado do CPI na próxima semana é um dado importantíssimo para a gente montar o quebra-cabeça. Se vier acima do esperado a inflação, o Fed eu acho que vai continuar na mesma, Léo. Ele vai falar, bom, veja bem, eu vou ter que esperar aqui, efeito da tarifa, cada hora sobe, abaixa, a tarifa implícita é alta, eles vão ficar na defensiva. Ô, Boca, a curva tá dizendo isso, a curva tá subindo 8 pontos base agora. Pois é, porque o payroll veio sem surpresas, até um pouquinho mais forte, com horas pagas mais forte que o esperado. Então vai ser difícil, se o CPI vier em linha e o qualitativo vier ok, eu acho que ainda vai ser difícil o Fed dar um sinal de queda de juros, minha opinião, tá? O Fed vai continuar esperando mais 2 meses. Se o CPI vier uma surpresa abaixo do esperado, aí eu acho que a gente tem uma chance de uma mudança de discurso. Caso contrário, o Fed, na minha visão, continua na defensiva e nem por isso a bolsa vai cair. Nem por isso a bolsa vai cair, Léo. Se a taxa de juros americana continuar subindo, mas de uma forma gradual, 5 bips, 6 bips, tirando um dia como hoje, que sai um dado muito importante, a bolsa não vai cair, na minha visão. Acima de 5, ou se subir com muita velocidade, essa curva de juros, aí começa a assustar o mercado. Por enquanto a gente está em voo de cruzeiro, a economia está ok, as empresas estão soltando bons balanços, saiu o balanço da Broadcom ontem, muito focada em AI, ela está caindo um pouco no pré-market, mas aquela basket de AI que eu passei aqui para vocês foi sensacional. Nvidia, TSMC está acima de $200, os papéis andaram bastante e eu fiquei bem feliz com isso, porque para mim estava claro ali, havia uma oportunidade, uma distorção no mercado, AI explodindo, né? Só que o mercado panicado lá com a questão da guerra comercial, Léo. Ó, a gente tem 9,55, deixa eu só aproveitar. Você já está percebendo, já entrou na tela aqui a máscara com o QR Code, para quem é de QR Code. Se você vai mais na pegada do chat do YouTube, tá lá fixado no chat. E se você gosta do link da descrição, tá no link da descrição da nossa transmissão. Não faltam meios para você passar a apenas conheça a corretora do TC, a corretora Traders. E é o seguinte, ó, a sua primeira operação faz com que você já possa ativar o Terminal Trader com a IA The Analyst, que foi exatamente essa que o Buca apresentou. Vai custar uma TC Coin, só que você, fazendo todo o processo, já ganha milhares de TC Coins. É a nossa inteligência artificial que entrega os principais insights do mercado em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo isso direto no primeiro terminal do mundo com um copiloto de A24/7. É um terminal completo com mais de 10 funções de trading, cotações, notícias, dados fundamentalistas, book, curva de juros, times and trades, sala ao vivo integrada, sem delay e muito mais. Operou, ganhou TC Coins. E você pode trocar por diversos itens na loja do trader. Tem curso, serviço, ferramenta, camiseta,
PINs, entre outras vantagens. Para ativar o terminal, é só acessar a loja do trader lá no aplicativo, QR Code na tela, link fixado no chat, link na descrição, Buca à disposição para tirar as dúvidas e todo mundo entendendo um novo conceito e jeito de operar. Buca, você tem algum complemento? Senão eu vou perguntar da Selic a 15%. Não, é exatamente isso que você falou. Para vocês acessarem o terminal, basta abrir conta na corretora, é só baixar nosso app e fazer uma operação de renda variável. Aí vocês vão lá na loja do trader, que está muito legal. São já quase 2.000 terminais liberados em poucos dias. E aí vocês destravam o terminal com todas essas capacidades que eu falei. Abre a continha, manda o dinheiro na conta, faz um trade de renda variável na corretora dos traders e vocês liberam o terminal. Aqui tem o gráfico em tela cheia do índice, tá? E eu queria mostrar para vocês que a gente tá bem aqui num chicote, né? Você vê que o índice ele bate nessa banda, que coincidentemente está na média móvel de 200, e aí normalmente ele tem pulado. Então aqui para mim, nesse nível, é um ponto de atenção para quem está vendido, tá? Se perder aqui o 136, 135 mil pontos, poderia ocorrer uma realização maior. Neste nível, eu não tenho conforto de estar vendido. Vocês sabem que eu estava vendido, né? Nós estávamos vendidos aqui contra a carteira comprada. A gente diminuiu bem essa venda e eu estou tradando essa banda. E chegou aqui em cima, pessoal, 141 mil pontos. Aqui é um ponto de atenção. Está com bastante dificuldade do rompimento. Aqui a gente costuma adicionar short. Lembrando que há um carrego bem significativo de estar vendido de índice, né? São 1.500 pontos por mês por conta da Selic. O vencimento do índice é bimensal, então você tem aqui um carrego bem legal para estar vendido no índice. Aí a gente vai, como trader, né? A gente vai dosando aqui. E tem uma questão, Léo, bem importante sendo discutida, que é a questão fiscal, né? Isso. Quer tocar nesse tema? Quero sim. É o último assunto que eu separei mesmo, porque o mercado voltou a endereçar uma Selic eventualmente em 15%, Buca. Tem muita gente que está olhando e concluindo. É coisa de louco, ó. A Selic estava paradinha em 14,75. Muita gente já tinha precificado o fim do ciclo de alta. Mas voltou esse debate. Como é que você está monitorando essa história? Voltou e ficou, pelo menos no mercado, ficou a aposta predominante 0,25. Eu acho, de novo, eu tenho uma opinião que não precisaria. A gente está com o dólar abaixo de 5,60. A última IPCA veio ok, né? Qualitativamente veio bem, tá? Eu acho que não há a menor necessidade, não vai fazer a diferença, mais 0,25. Ele só alonga o ciclo, né? Porque aí você aumenta 0,25, aí a outra reunião em 45 dias e esse ciclo é alongado. Não vejo a necessidade. Hoje, cerca de 35% de chance de manutenção de juros e o restante está precificado, aposta majoritária em um aumento de 0,25. E aí a gente está numa discussão fiscal agora com relação ao IOF. Aconteceu um forte fogo em cima do governo depois do anúncio do IOF e o governo parece que vai apresentar um leque de possibilidades para tentar fechar conta sem explodir o arcabouço fiscal. Aqui, o mercado pode se animar num primeiro momento com relação a esses anúncios, Léo. Dependendo do que for, pode impactar empresas, por exemplo, isenção de diminuição de benefícios fiscais. Eu acho que é uma medida boa, tá? Existe só... O Brasil é o país do benefício, é o país dos programas sociais, benefício para a empresa. Eu acho que tem que diminuir aí as isenções fiscais, mas pode impactar algumas empresas. Então, atenção aqui. Mas, no geral, para o dólar e para os juros é positivo. Só que o fim é questionável, porque para frente, daqui 2, 3 meses, esse espaço fiscal que estão querendo abrir pode ser para, por exemplo, aumentar o Bolsa Família. Então a Bolsa se anima num primeiro momento, tá? E aí chega lá agosto, setembro, o governo vem e coloca no orçamento de 2026 um aumento do Bolsa Família. Então significa que esmagou mais as empresas, né? Porque diminuiu as isenções fiscais para gastar de um outro lado com uma visão eleitoral. Aqui eu acredito que seja altamente provável ainda, tá, Léo?
Grande Buca, meu amigo, fechamos então a tabelinha contigo. Se tiver um último insight, fica à vontade. No mais, sempre uma alegria te receber, ainda mais num dia com cobertura de payroll. Obrigado e até a próxima. Beleza, pessoal, tô esperando vocês na Traders dentro do TC. Abram conta, ativem. Tem fora o terminal, tem diversos outros benefícios. Especificamente no terminal são mais de 10 funções, book, matriz de moedas, times and trades, o copiloto de inteligência artificial, até a nossa sala de trading está integrada aqui no terminal. É só abrir conta na corretora e fazer um trade de renda variável que vocês têm acesso à ferramenta. Estamos esperando vocês, valeu, um abraço. Valeu, Buca, passando aqui pela cobertura do seu Manhã TC News, que está na boca do gol para inaugurar a cobertura do mercado à vista. A gente já tem 10 horas com 1 minuto, daqui a pouquinho a gente vai trazer os destaques e fazer o mergulho, mas me permitam agradecer, né? Quase 1.500 likes, quase 1.500 likes registrados na nossa transmissão. O Fabiano Elias está aqui, o Wellington A, o Flashpool Scalper, o Leandro França Dias, tá dizendo mais aumento de 0,25 na Selic. Você acha, Leandrão, que a Selic vai para 15% mesmo? O Éder Parreira, bom dia TC News. A Renata também tá por aqui. O Eric Presser, CME Group para junho. 99,9% de chances de não haver cortes. E em julho aumentou muito para 85% de não haver cortes. Pois corte mesmo, Léo, só em setembro. O Eric já está trazendo um spoiler de uma das atrações que a gente vai trazer ao longo dessa faixa das 10. Também está por aqui o SCR, o Antônio Regis Arruda Ribeiro e o Nicolaus, o Maicon Antunes e o Ricardo Moraes. Senhoras e senhores, 10 horas 3 minutos, hora e vez de organizarmos os destaques da cobertura do mercado à vista. Só se for agora. Casas Bahia. Conversão de dívida em ações pode aliviar a alavancagem e destravar valor. Varejista antecipa plano de conversão de R$1,5 bilhão de reais em debêntures para ações. Brava Energia vende 50% de participação na UPGN Guamaré para Petro Recôncavo. O negócio, que ainda depende do cumprimento de condições prévias, tem previsão de ser concluído ainda este ano. Zamp, controladora lança OPA para fechar capital da operadora do Burger King. Mubadala assumiu o controle da Zamp em fevereiro de 2024. Proposta oferece R$ 3,50 por ação, prêmio de 1,45% frente ao fechamento de quinta-feira. Rumo rescinde acordo para venda de fatia em terminal portuário de Santos. Companhia alega que decisão foi tomada após o não cumprimento de determinadas condições precedentes até a data limite estabelecida contratualmente. Brisanet consegue estender prazo para adequar número mínimo de ações em circulação. Agora, a companhia pode fazer a recomposição do percentual mínimo de ações em circulação até o dia 31 de dezembro de 2026. Essas e outras na cobertura do Mercado à Vista, que está começando. Dez e 4, Ibovespa na máxima intradiária, 136.576 pontos, é um incremento de 350 pontos para o Ibov, uma alta de 0,25%. A curva de juros vai pedindo 4 pontos base a mais nos prêmios em média, e o dólar ainda no 0 a 0, hein? R$ 5,610. O Coutinho está de volta para a nossa cobertura e direto da bancada ajuda a gente a organizar moeda americana e índice à vista já, né? Olha, 300 pontos a mais para o Ibovespa, 136.543. Foto de momento, Coutinho, bem-vindo de volta. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo no 0 a 0, 1,37090. Eu tô com um gráfico de 60 minutos, segunda barra. Então, primeira hora o índice cai, segunda hora o índice começa a subir. Graficamente falando, lateraliza, não mostra nenhum viés. Se for cantar algum tipo de figura, seria um envelope de baixa, mas também ruim. Prefiro ficar de fora. O dólar não muda também no 0 a 0 com relação à minha última entrada. Atingiu o objetivo R$ 5,59, bateu abaixo de 5,60. Figura gráfica, essa tá clara, cai, lateraliza, cai. O dólar, apesar da alta do candle desses últimos 6 minutos, permanece baixista. Day traders de plantão no dólar, na ponta comprada, por favor, fiquem atentos. Bom, ainda tem papel em leilão, mas as blue chips começam a tirar as manguinhas de fora em sentido de alta. Ambev em leilão,
Banco do Brasil e Bradesco também. B3 já saiu, está subindo 0,15 a 13,60. Aí nós temos, no setor financeiro ainda, Itaú Unibanco subindo 0,20, Santander no 0 a 0. Quando a gente vai para Eletrobras, 0 a 0 para Elet 3 a 41,36. Embraer caindo 0,24 a 66,54. De lá para o Quarteto de Ferro, Gerdau cai 0,24 a 16,66. Usiminas sobe 0,39 a 5,19. Vale está avançando 0,17% a R$ 53,00. E dá para registrar... É isso, eu falei aqui de Gerdau, falei CSN, vou reforçar, 0,12% de recuo, 8,26. Gerdau cai no 0,24, eu cheguei a listar. Aí a gente parte para a fotografia de Magalu. Um destaque, quer ver a ironia? Ó, a curva de juros está pedindo prêmio, se endereça um novo aumento de 25 pontos base para a Selic. Os cupons da próxima decisão do Copom apontam para isso. E o varejo vai se destacando, Magalu subindo 3%. Bom, depois de Magalu, Petrobras sobe 0,30, Petri 4 a 29,45. Suzano avançando mais 0,85, R$ 53,36. E a gente fecha falando de VEG, que sobe 0,56% a R$ 42,81. Destaques de alta, destaques de baixa. JBS, Magalu e CVC são os papéis que mais sobem na composição do Ibov, alta média de 2,5%. Por pontos, os destaques são JBS, Petrobras e Itaú Unibanco. Somente esses três papéis entregando mais de 130 pontos para o Ibovespa. Na ponta oposta, Rail 3, CSN igual 4, os papéis que mais caem, 0,25% de marcha ré. E por pontos, temos Rumo, Redditor e Embraer como os que mais tiram, mas é tão pouco ponto. Se somar os três, são 7 pontos a menos para o Ibovespa. É um Ibov renovando máxima atrás de máxima. Isso acaba de acontecer de novo, 136.618 pontos. E olha que ainda temos alguns papéis relevantes em leilão. São 10 horas com 8 minutos. Olha aí, ó, o dólar e o índice voltando para sua tela. A moeda americana cotada a R$ 5,624, 0,20% de alta. TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Gabriel Junqueira, na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial. Alô, Junqueira, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila. Bom, o mercado abrindo um pouco mais otimista hoje, né? A gente vem de alguns dias de realização que, volto a enfatizar, me parecem realizações normais. A gente não tem nenhuma mudança na tendência ainda, nenhuma figura gráfica que possa nos indicar que o mercado vai fazer uma convergência para agora, um movimento mais de queda. Eu acho até natural, com todo o noticiário que a gente está tendo da Bolsa ficar um pouquinho mais pesada, né? Ter um pouco mais essa dificuldade de continuar um movimento mais abrupto, porém os fundamentos seguem sólidos e muitas empresas seguem se destacando de uma forma bem assertiva, né, Léo? Eu queria destacar aqui a performance de algumas empresas, como por exemplo, né, a Moura do B, que vem no ano de 2025 incrível, e o Itaú BBA fez um update sobre ela, então acho que é uma empresa que vale a pena a gente ficar atento. Também as outras empresas mais ligadas aos juros, até como o Grupo Simpar também vem performando muito bem. E o dia de hoje, com esse payroll um pouquinho acima e o medo de uma recessão nos Estados Unidos, pelo menos no curto prazo, indo embora, a gente pode ter talvez uma normalização do pregão, Léo. Bem por aí, Gabriel. Eu já gostaria de me aprofundar em cima de Moura do B, antes da gente partir para a Central TC Investimentos, cumprimentar o Guto Cerávulo, porque esse update por parte do Itaú BBA, ele vai ajudando a precificar MDNE3 em patamares ainda mais elevados do que aqueles que a companhia vinha conseguindo. A gente tem agora uma alta de 1,11%, papel já cota 22,69%. Gabriel, no ano, 117% de alta para a Moura do B. Tá bom, né? Quem comprou gostou, né? Quem não comprou... Aliás, quem tá aqui na plataforma do TC pegou esse call, ó.
Há muito tempo atrás, porque assim, não sou só eu que estou falando disso, a gente tem outros contribuidores falando de Moura do B há muito tempo, né? E o Itaú BBA, ele fez um destaque positivo das perspectivas da empresa, né? Então, você tem uma expectativa de forte crescimento nos lucros no próximo ano, apoiado pela resiliência da demanda do Nordeste e pelo foco em segmentos de maior margem, né? Então, a Moura do B, né, assim, você anda pelas ruas de Recife, pelas ruas das grandes capitais do Nordeste, você sempre vê um canteiro de obra da Moura do B, né? Ela é a grande incorporadora do Nordeste e isso traz para ela uma robustez muito grande, né? Então, o relatório do Itaú, ele também mantém uma visão otimista com a administração do negócio, né? Então, com a própria administração da empresa, mostra um pipeline de lançamento, especialmente na divisão de condomínios, com projetos emblemáticos como o novo Cais em Recife e a Casa Fortaleza. A companhia trabalha com a possibilidade de manter um nível estável de lançamentos da ordem de 2 bilhões no oceano nessa divisão, com um portfólio completo alcançando aí 4 bilhões de VGV lançado até 2027, né? Então, esse desempenho comercial é muito forte, põe a Moura do B como uma das grandes incorporadoras que a gente tem aqui no nosso país, né? Então, apesar da gente ter também esse risco, né, da falta de mão de obra que tem sido comentado muito pelas construtoras, a companhia relatou ali um aumento na produtividade das suas frentes e nos seus canteiros, né? A alavancagem ela deve convergir para um patamar entre 15% a 20% do patrimônio líquido ali, com uma expectativa de distribuição anual de 100 milhões de reais por ano, né? Então, muito forte o resultado da Moura do B, muito bom esse update do Itaú BBA e segue sendo uma tese estrutural que a gente acredita demais. Aliás, o setor de construção civil como um todo, ontem eu queimei minha língua com a tal da MRV, né? Com a mineirinha ali, a mineirinha me queimou minha língua, mas a Moura do B é um case aqui que a gente vem ganhando bastante dinheiro e que eu gosto bastante, Léo. Valeu, obrigado, Gabriel. Vamos para a análise gráfica. Moura do B, o Gabriel tem levantado a bandeira de Moura do B e o Vitor Kitzmann, que é um dos contribuidores aqui da casa e participa do Almoço de Negócios, numa tabela sempre campeã com o Vini às segundas-feiras, mergulha, mas assim, num nível para a tese de Moura do B, inclusive faz visitas. Eu digo isso porque ele assim divulga no ar, né? Faz visitas aos lançamentos, entende o case da companhia e tem prestado um grande serviço no caso específico desta empresa, ou em especial no caso desta empresa. E o gráfico Coutinho, eu vou falar uma coisa para você. Já só cá pagar a informação do leilão, aí o show é seu e nós vamos para a Central TC Investimentos em seguida. Pois não, Cá? Casas Bahia em leilão com alta de 12,94%, cotando R$ 4,54, Léo. Uau, hein? Casas Bahia saindo bem na foto. E foi um dos destaques. E foi um dos destaques nas nossas manchetes. Vamos lá, meu caro Coutinho, gráfico de Moura do B e de Casas Bahia, você já aproveita para projetar a eventual alta de 12%? Bora. Mostram o quê? Bora, vamos lá, lindão. Bom, Moura do B, o Junqueira tá felizão, o ativo cota 2269, o upside é até 2499, pelo menos nesse movimento. Último terço, né, então assim, novas compras eu já acho esticado, prefiro optar por manutenção. Se você colocar um gráfico de curto prazo, e aí eu saio do semanal e vou pro diário, a grande verdade é que Moura do B ainda pode dar mais do que 24,99. Nota que a terceira linha leva a Moura do B a R$ 27,31. Então, eu mantenho a questão de uma eventual não entrada, só manutenção. Deixaria o ativo subir até 24,99 e aí depois, eventualmente, fica a critério R$ 27,31. No caso de Casas Bahia agora no diário sobe 12,94%, mas não tem o que comemorar, né? Porque na verdade sobe 12 para quem caiu de R$ 11,21 até R$ 3,74. Então ficar bastante atento, ativo de baixo valor unitário na linha de Gol e Azul. Então assim, qualquer variação acaba te passando uma percepção. Mas quem está comprado em Casas Bahia, a não ser que tenha comprado esta semana, eventualmente vem amargando aí um grande prejuízo. E o Junqueira comentou rapidamente, que eu acabei tirando o gráfico, de Grupo Simpar.
Grupo Simpar também tá bonitona, apesar que é uma figura de cunho altista, porém muito longa. Então eu vejo em Simpar uma inércia maior de alta. Simpar tem que romper R$ 5,63 para ficar bonito. O objetivo dela, R$ 6,75. Então assim, quem tá comprado, ok, gosta de um certo conforto. Eu tô na máxima em valor absoluto do lado esquerdo, mas Simpar nesta formação destrava acima de 5,63. Às 10h16, um show de análise gráfica também para você se ligar. A cobertura mais completa do mercado à vista tá aqui. Tem para quem gosta de fundamento, o Gabriel Junqueira. Tem para quem gosta de gráfico, o Coutinho. Tem para quem gosta de opções, Guto Cerávulo. Cada vez mais completa a nossa conversa. E é com ele que a gente fala agora, no momento em que o Ibovespa renova a máxima entrada diária. Sextou, Guto Cerávulo. Sextou com S de máxima entrada diária para o Ibov aos 136.827 pontos. 600 pontos a mais para o Ibov. Qual é a assimetria? A oportunidade gráfica que você identifica e como é que você redeia, protege isso com opções? É o seu destaque, é você, Guto. Vamos lá, muito bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Turma, seguinte, eu quero chamar a atenção aqui de uma figura, isso aqui é clássico de análise técnica, tá? Tô falando de YouTube, fez aqui, ó, um topo, cai, faz outro topo, cai. Tá praticamente aqui na linha, tá? Para perder, tá? Se perder isso aqui, a figura projeta, tá? Itaú, uma queda até 34,15, tá? Não perdeu, ainda não perdeu, galera. Somente alerta. Bom, se perder, fechar abaixo, precisa perder, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, tá? Com uma defesa para essa ação, para esse hedge. Tá? Eu estou falando para vocês de comprar a put, né, o seguro, que te dá o direito de venda. A que preço? A R$ 36,40 eu vou alongar, né? Por quê? Porque ele pode cair, pode voltar a subir, fazer a nova máxima e você participa da máxima. Tá? Então, neste exato momento, ó, a 36,65, tá? Quem compra essa put tem uma perda máxima na proteção, ou seja, de 2,24. Estou falando desse preço aqui. Tem gente que está melhor comprado, tem gente que está pior, mas no preço que está agora está dando 2,24. Você pode carregar, né, esse seguro até 18/7, ou seja, 29 dias. E para cima, galera, é só alegria. Então é o seguinte, perdeu, barba de molho, compra put para se proteger. Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Meu caro peixinho de vala, andar com sardinha não te faz tubarão. No máximo você vira isca. Calma, calma, vai de novo. Vamos lá, serei um lorde, como sempre sou. É perto dos bons que a gente fica melhor. Beijo no coração, um ótimo final de semana a todos. Às 10h19, tá aí, ó, uma homenagem às sardinhas e por que não aos tubarões no clima de Bob Esponja. Obrigado, Guto Cerávulo, a gente volta a conversar na segunda-feira. O Guto falou, serei um lorde, como sempre sou, e você deu muita risada aqui. O que querem dizer as suas risadas? Eu me abstenho, Você se abstém? Eu gosto muito do Guto. Tá, eu me abstenho. Então, em função disso, o Lorde lindão. Ele O Lorde não exagerou? cola, não, lindão. Não cola? não é muito Lorde no dia a dia, não? Não, Lorde não. Carioca escrachado. Eu gosto muito dele, mas o Lorde não. Valeu, Coutinho, 10h19. Vamos lá, Camila Nascimento, agora o show é seu. Passeando pelas informações, tem análise fundamentalista do Gabriel Junqueira. Na sequência, o Coutinho vai amarrar com o gráfico correspondente. Só atualizar, o Ibov segue buscando as máximas, está em 136.700 pontos praticamente. Nós temos JBS, CSAN3, Cosan, né? Avançando 1,5, Suzano avançando 1,32 e no outro lado a Pivida, Lojas Renner e MRV. MRV devolvendo parte dos ganhos, já está em 5,83. Vamos lá, Caio, com você. Vamos lá, então, vamos começar com Casas Bahia, que fez a conversão da dívida em ações para poder aliviar a alavancagem e destravar valor. De acordo com a matéria do Infomoney, a Casas Bahia surpreendeu positivamente ao anunciar a antecipação da conversão da segunda série de debêntures em ações ordinárias antes do prazo inicialmente previsto.
o que representa uma diluição aproximada de 78% do capital atual da companhia, segundo as estimativas da Genial Investimentos. E só para reforçar, Casas Bahia segue em leilão, aliás, acabou de sair de leilão agora, com uma alta de 22,89% aos R$ 4,95, Junqueira. Olha, não dá para dizer que foi uma notícia ruim, né? E do ponto de vista técnico, o anúncio ele representa um avanço relevante na estratégia de reestruturação financeira da companhia, né? Com a expectativa da gente reduzir a dívida bruta de 5,8 bilhões para 4,2 bilhões, a alavancagem projetada cairia de 1,6 vezes para 0,8 vezes no primeiro trimestre de 2025, com uma economia estimada de 400 milhões em desembolso de caixa nos próximos 24 meses, né? Por outro lado, a diluição dos atuais acionistas é significativa e pode gerar aí, a gente vê alguém reclamando no curto prazo, né? As ações estão reagindo muito positivamente e é uma notícia que mostra que a Casas Bahia está se preparando aí para ter uma estrutura de capital muito, muito mais robusta. E aí, Coutinho, o que a gente pode dizer do gráfico? Vamos lá, o pessoal tá felizão no dia de hoje, né? Então recordar é viver. Eu até tive que colocar no gráfico de 60 para ver se eu pegava alguma coisa, porque no diário, lamentavelmente, você tem uma longa lateralização e eis que nasceu. Então, a gente vai pro gráfico de 60, o Léo tava inclusive perguntando se da terceira passa, da terceira nunca passa, da terceira não passou. Fez questão de contar minha pergunta, não entendi. O ativo cota 4,93, sobe 22,64%, lindão, 5,02 é um ponto de inflexão. A priori, foi nele que parou, e se der manutenção, você tem 5,35 como um eventual pit stop. Você nota que Casas Bahia, sim, vem de uma longa baixa e aí sim, lateraliza e agora, em função, logicamente, de um outlier, um ponto externo, o ativo acorda. De qualquer forma, a minha preocupação para quem está comprado não é nem o fato da felicidade agora às 10h23. É o que vai acontecer com esse papel no final do dia. Movimentos assim, cuidado, tendem a subir e ir arrefecendo ao longo do dia. Eventualmente, uma vendinha conservadora não é ruim. 10h23. Vamos lá, cá, de Casas Bahia. A gente passa a olhar para outra história. Brava Energia, pois não? Brava Energia chegou a um acordo com a PetroRecôncavo. A PetroRecôncavo adquiriu, então, na quinta-feira, 50% da participação na unidade de processamento de gás natural Guamaré, no Rio Grande do Norte, da Brava Energia por 65 milhões de dólares. Vamos olhar como que essa notícia está repercutindo no mercado. A gente tem Brava Energia recuando 0,62% aos R$ 19,21, enquanto PetroRecôncavo avança 0,28% aos R$ 14,46, Junqueira. É uma notícia positiva, acho que assim você tem muita sinergia entre os negócios e pode destravar muito valor, mas eu volto a dizer que, primeiro, empresas de produção de petróleo, num cenário em que o petróleo não tem um trigger claro de curto prazo para alta, não vão se valorizar de forma muito acentuada. Um ou outro dia que tem uma movimentação mais forte é natural, pode acontecer, porém uma tendência clara de alta é muito difícil. E no caso da Brava, é uma empresa que nasceu ali, né, da gente vindo a 3R com a Enalta se fundindo, tem muitos desafios internos ainda para o turnaround, tem valor ali, mas pode ser que ela leve um certo tempo para destravar isso na ação, viu? Vamos lá, pessoal. No caso de Brava, olha só, o Junqueira tá correto. Você vê que o ativo lateraliza desde fevereiro 25. Se você tirar um pouquinho do zoom, então, aí fica pior. Você tá falando de setembro 24. Brava tá restrito entre 1,6 e 21. O ativo tá lateralizado. Eu até tirei aqui para limpar o gráfico. Você tem um canal... Piora, né? Porque pior do que lateralizar é lateralizar e ir em direção ao centro, né? Então... O que era 17,21 passa a ser 18,20. Brava permanece lateralizada, graficamente não tem nenhuma figura. Quem está comprado passa a estar mal comprado. Mal comprado em termos de valor absoluto, mal comprado em custo de oportunidade de capital parado e, novamente, sem trigger para destrave. 10h25, você curtindo a cobertura do mercado à vista aqui no Brasil. Bom, nosso próximo destaque corporativo vai nos levar a Zamp, com direito a OPA lançado pela controladora para fechar o capital de quem opera o Burger King. Agora, só um ponto antes, o VIX está derretendo quase 8%. Daqui a pouquinho tem a abertura do mercado à vista americano, nós vamos aprofundar essa dinâmica. Já a curva de juros dos Estados Unidos rechaça as possibilidades do Fed cortar juros tão cedo. Chegamos a 9 pontos base e meio a mais nos prêmios nos yields de 2. Daqui a pouco tem a abertura do à vista americano. Agora tem Camila Nascimento.
Vamos lá então para mais um destaque corporativo. Antes, só registrar que a ASA está com uma queda de 2,25%. Na mínima do dia, aos R$ 42,60, o papel está em leilão, entrou em leilão agora há pouco, por isso estou destacando a cotação do Grupo Asas. Bom, o próximo destaque é em relação à Zamp. O pedido de registro menciona que o valor por ação a ser ofertado na OPA será de R$ 3,50, o que representa um prêmio de 1,45% frente à cotação de fechamento na última quinta-feira, que foi de R$ 3,45, Junqueira. Pois é, né? O último que sair apaga a luz, né? Então, assim, as empresas saindo da bolsa no Brasil, Zamp mais um exemplo aí de uma empresa que o controlador, que tem muito dinheiro, né? Então, ele acha que o valor da ação está muito descontado, ele vai lá, fecha o capital e o mercado fica sem essa opção de investimento, né? A gente viu isso recentemente na Santos Brasil, a gente viu isso recentemente na Wilson & Sons, o que tirou um setor portuário de dentro da nossa bolsa de valores, e agora a Zamp também mostrando o mesmo movimento, e a gente pode ter aí esse setor de restaurantes bastante afetado e sem uma opção de investimento para o nosso investidor brasileiro, né? Isso é uma notícia muito ruim assim para o mercado como um todo. Para a empresa, vejo algo positivo, mostra que o controlador acredita muito na tese, que acha que o valor está muito abaixo do que ele realmente vale. Bom, no caso de Zamp, a análise gráfica acaba ficando preterida em função de você ter um valor pré-fixado, né? O ativo cota R$ 3,37 no dia de hoje, cai, isso aqui é no semanal, deixa eu voltar para o diário. No diário cai 0,88, cai nada. Se já tem aí uma previsão de encerramento na faixa de R$ 3,50, como a Camila comenta, então dificilmente vai se estender além disso. Você deve ter sim redução de volatilidade, redução de liquidez, eventuais investidores que começam a se desfazer, e aí vai levando isso até a data limite. O papel vinha num cunho altista interessante, pivôzinhos, envelopes, tudo sob controle, mas agora deve convergir nessa região de R$ 3,50 que a Camila comenta. Agora Rumo, cara. Vamos lá, dá tempo. A gente vai falar de Rumo e ainda de Brisanet. Então, pra gente passar por Rumo, né, a companhia, ela rescindiu o acordo para venda de fatia no terminal portuário de Santos. Diante disso, a Rumo optou por rescindir o acordo, alegando que o consórcio acabou desrespeitando partes do contrato. O contrato foi assinado em maio do ano passado, tendo valor total de R$ 600 milhões, Junqueira. Reforçou que essa decisão ela não compromete a sua estratégia ou projetos em andamento, né, que ela segue firme na expansão da malha central, no aumento da capacidade dos corredores de grão, na construção do terminal com a DP World, e mesmo com a não realização da venda, né, o impacto financeiro ele é limitado, menos de 2% do valor do mercado da empresa, com o papel negociando a 6,5 vezes Enterprise Value EBITDA para 26, próximos das mínimas históricas, né, então a visão de longo prazo nesse papel segue positiva, ancorada aí pelo crescimento do volume do agronegócio e da representatividade das produções agrícolas nas exportações brasileiras, né? Eu acho que assim, quando a gente olha no curtíssimo prazo, ele é um papel, é uma notícia que faz um preço um pouco negativo no papel por conta dessa mudança um pouco da estratégia, né? Então você pode imaginar que aí a Rumo não vai ter capital suficiente para poder financiar os seus outros projetos, ou vai ter que se financiar um custo muito maior do que o custo somente do equity, né? Então isso tudo pode trazer aí uma notícia um pouco mais negativa. Porém, eu sou um otimista com a tese de Rumo, eu acho que Rumo vem num movimento mais positivo e até no curtíssimo prazo o gráfico tem nos dado aí algumas indicações interessantes. No caso de Rail, pessoal, o papel tá, não sei se ruim, né? Você vê, o papel sobe aí, subiu maio, mas atinge 20,07, que é um ponto que não conseguiu passar em abril, não conseguiu passar em fevereiro, deixa eu ver se tem, ó, e não consegue passar em dezembro. Então, assim, o Rail transita entre 16 e 20. A boa notícia chegou no 20, a má notícia chegou no 20, e a ideia é de uma eventual correção. Quem tiver comprado em Rail, por favor, vale algum mecanismo de proteção, zeragem, stop, o que o valha, porque, de novo, não tenho figura gráfica, 20 aparentemente é um limite que o ativo respeita e é daqui, a priori, para baixo. Nós temos 10h30, portanto, a partir de agora, no oferecimento de CME Group, você vai curtir o mergulho na dinâmica e no minuto a minuto da abertura do À Vista. Olha, em dia de payroll, nossa cobertura é mais do que especial.
Na tela para você se ligar, DXY VIX, yields de 2, de 10 e de 30 anos. E hoje eu já adianto, nós vamos debater muito o pano de fundo e o reflexo estrutural para as ações americanas. E claro que vamos falar de Tesla também, vai ser legal ouvir o Gabriel, no seu momento Nelson Rubens, para falar do quebra-pau entre Musk e Trump e os reflexos para Tesla. Gabriel tá rindo nos bastidores, o Leozinho tá me contando aqui. Você ri, o Musk chora, viu, garotinho? Então, às 10h31. Olha só, CME Group, maior grupo e bolsa de derivativos do mundo, que desenvolve várias ferramentas de infraestrutura que você usa e nem sabe. A FedWatch, que a gente vai mostrar já já, é da CME. Ferramenta e infraestrutura garantidas pela CME. A CME destaca DXY 0,63% de avanço. Você acha que o dólar aqui no Brasil virou desse jeito? Por quê, né? É basicamente a premissa de que o Fed não corta juros tão cedo, que parte do mercado começava a enxergar depois do roteiro da semana. Lembremos qual foi o roteiro da semana. ADP, mais fraco. PMI e SM de serviços, mais fraco. Seguro-desemprego, mais forte, ou seja, mercado de trabalho, mais fraco também por essa métrica. Aí todo mundo falou, então o payroll vai ser o fiel da balança. É pra mexer o ponteiro mesmo. Se vier mais fraco, dá a economia americana fraca mesmo, não tem jeito. E não, o payroll foi lá e se contrapôs. O payroll mostrou um número absoluto mais forte, mostrou ganho salarial, mostrou média de horas trabalhadas estável, mais um ganho salarial mais forte, mostrou desemprego estável em 4,2%, é pleno emprego. Os Estados Unidos seguem muito bem, muito obrigado. Então, a preocupação fica congelada, ao menos parcialmente, e volta a rolar o Never Bet Against America. Ô Léo, quando é que esse Never Bet Against America pode ser revisto? Vem aí o CPI. Semana que vem tem. E aí a gente sabe que essa métrica é uma antessala do PCI, até esvazia a graça da cobertura do PCI, porque boa parte da composição teórica do PCI o CPI já é capaz de adiantar. Esse pode trazer uma novidade para um lado ou para o outro, tá? Ou antecipando juros por parte do Fed, se a inflação começa a se comportar, o que é menos provável, ou até fazendo o mercado reprecificar quando o Fed, afinal de contas, vai poder cortar se a inflação vier mais salgada. Isto posto, a gente acelera o VIX. Diante da desmontagem de posições que apontavam para a preocupação com a atividade americana, despenca 7,53%. O VIX ameaça chegar a 16 pontos. Tem como a gente falar de outra coisa que não o payroll e a maneira como ele vai impactando a dinâmica desses personagens? Yields de 2 anos, 9 pontos base e meio. Olha, virou Brasil! Que isso? 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio no vértice da curva. Os yields de 10 apontando para 7 pontos base e meio, os de 30 apontando para 5 pontos base de alta. Bom, vamos passear agora com o Coutinho pela Black Arrow da Nelógica para a gente entender como os índices acionários estão se comportando. E a Camila Nascimento ilustra, narrando para a gente os números em absoluto. Vai lá, Cá. Os índices abriram em forte alta nos Estados Unidos, alta firme para o S&P que está avançando 1% agora aos 5.999 pontos, Dow Jones sobe 1,11% aos 42.789 pontos e Nasdaq avança 1,08% aos 19.507 pontos. Já Russell 2000, índice de small caps, sobe 1,39% aos 2.126 pontos, Léo. É dia de apetite pelo risco, Coutinho. Para você ter uma ideia, Microsoft sobe 0,50% e é a que menos sobe. Apple sobe 2,24%. Uau! Nvidia 1,5%, já em quase $142. Google subindo 2%, $173. Meta sobe 1,8%, vai apontando para os $697. Amazon sobe 1,37% a $210. E chegou a hora dos que se machucaram com Tesla diminuírem as feridas. Tesla está subindo 5% e ameaça voltar aos $300. Ontem tombou quase 15%. Vamos para a sua leitura gráfica, pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Excepcionalmente eu coloquei os 4 índices no gráfico de 15 minutos, só para ter esta percepção da melhora ou da mudança. Então, você vem de uma grande lateralização para todos eles. Então, o Dow Jones agora deu uma empinada, 42.700. S&P 500 aqui, o momento da mudança, 9,5 e agora a manutenção altista, rompe resistência, cota quase 6.000. Quando eu vou para Nasdaq 21.700, também aqui a alteração faz a sua manutenção altista, e Russell 2000 também
vai. Então, assim, o mercado americano melhora, se posiciona de novo daquele longo canal na parte superior, alguns já romperam resistência, outros não. O cenário ele é positivo, ainda que orgânico, vagaroso ou lento na sua melhora, mas de qualquer forma vai pegando aí, em conclusão até com o Leozinho comentou do VIX na casa dos 19, o mercado vai chamando risco. 10h36, pra gente ouvir o Gabriel Junqueira em 2 eixos, né? O primeiro vai ser payroll, pano de fundo, impacto geral. Depois a treta de Musk com Trump. Que beleza. Vamos ver, hein, Gabriel? Tô confiando no seu potencial pra comentar a fofoca, hein? Só que essa fofoca custa. Você sabe que o Musk... Sabe quantos bilhões ele perdeu ontem nessa brincadeira? Não, chuta. Ele perdeu... Ele ficou mais pobre em quantos 15%? Bilhões? Ele é um cara de 400, 300, perdeu que uns 40 bi? 40 bi. Chuta, cá. 150. Ah, ela tá bem informada. Aê, eu acho que foi isso. Salva de palmas para Camila Nascimento. 148 bilhões de dólares a menos no patrimônio do Elon Musk com esse tombo de 15% de Tesla. Bom, mas antes, primeiro a obrigação, depois... Não é diversão nesse caso, né? Bom, depende. Para quem tava vendido em Tesla, foi uma festa danada. Vamos com a obrigação do pano de fundo. Olha, essa aqui é a ferramenta FedWatch. Olha como é o mercado. A CME Group que organiza essa ferramenta e permite, pela sua infraestrutura, que os players via derivativos busquem antecipar os próximos passos do Fed. Você viu na nossa cobertura, durante muito tempo, ao longo das últimas semanas, que havia uma baita de uma barra apontando para a manutenção dos juros. Isto não mudou. 99,9% dos derivativos acham que na próxima decisão do dia 18, o Fed vai manter as Fed Funds entre 4,25 e 4,5. Mas agora já não tem mais manguinha de fora para a ala que vê um pequeno corte. 0,1% estão enxergando uma alta de 25 pontos base. Óbvio que isso aqui é só um simbólico, né? Não vai acontecer, amigos. Não temos nenhuma evidência que sugira que vai haver uma alta. Se o CPI vier uma bagunça na semana que vem, quem sabe? Muito difícil. É difícil mesmo. Mas não deixa de ser importante como gancho. Deixou de haver, já para a semana que vem, ou para a semana não que vem a outra, apostas em cortes. A aposta é, ainda que timidissimamente, numa eventual alta. Bom, vamos para frente aqui e a gente vai acompanhar as próximas projeções. Para o dia 30 de julho, 83% dos derivativos falam em manutenção. Em setembro é que você começa a ter, mas olha como está dividido, hein? 52% acham que vem o primeiro corte, 40% acham que tem manutenção. Então, assim, não está confiante o mercado de que o corte vai vir em setembro e é fácil de aferir. Em outubro, a maioria acha que teremos um corte só, ou até outubro um corte só. As Fed Funds estarão entre 4 e 4,25. E para dezembro, você tem 8% achando que não vai ter corte nenhum, mais do que para dezembro. Até dezembro, 8% acham que não vai ter corte nenhum, 31% acham que é um corte, olha lá, 39% acham que são 2 cortes, 19% vem espaço para 3 cortes, e só 2,5%. Eu queria conversar com essas pessoas, elas são bem otimistas, elas estão achando que haverá um corte de 100 pontos base até o fim do ano. Gabriel Junqueira, é com você, meu amigo. Léo, os dados do payroll, né, eles deram um banho de água fria aí em quem imaginava corte de juros nos Estados Unidos esse ano, né? Mostrou que o mercado de trabalho lá está bem resiliente, a gente segue com uma economia que também está longe de uma recessão, apesar que o Musk já cravou, né? Segundo semestre a gente vai ter recessão nos Estados Unidos, segundo o Elon Musk. Ontem no X, né, que ele falou que as políticas tarifárias iam ocasionar isso. Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, que essa novela tá muito boa, né? Mas para quem assistir de fora também, né? Porque eu imagino que para quem tá lá dentro o negócio tá bem complicado. Mas nos Estados Unidos a gente segue com essa precificação, né? E isso deu uma animada nos índices acionários, né? Então a gente tá vendo o S&P subindo, a gente tá vendo o Nasdaq subindo e a curva de juros lá também abrindo bastante, né? Isso é um pouco significativo.
significativo, acho que retira um pouco de fluxo aqui para a gente. Vale sempre lembrar da teoria do dólar smile, né, que o investidor gringo ele gosta de olhar para mercados emergentes quando lá está morno, né? Então, quando você tem uma situação de lá, uma alta muito abrupta, você acaba drenando um pouco do nosso fluxo, mas é saudável para o mercado como um todo, um mercado nos Estados Unidos também continuando a andar para cima, né? E o que eu queria chamar a atenção hoje aqui são dois resultados que chamaram muito a minha atenção, que é o resultado de Broadcom, né? A nossa querida AVGO, né? A Broadcom é uma das principais empresas de semicondutores, de infraestrutura de inteligência artificial, veio com resultados em linha com a expectativa, principalmente na parte de inteligência artificial, com a receita subindo 46% e um guidance aí de 60% de crescimento no ano contra ano, né? Então é importante aqui que a Broadcom ela continua mantendo uma força e mostrando resiliência na demanda de inteligência artificial, e isso é bastante positivo aqui para o que a gente pode imaginar no ano de 2025 e na tese que vem norteando os mercados americanos até então, né? E uma outra empresa que reportou também um resultado bastante significativo foi a Service Titan, que é uma plataforma também de tecnologia lá, a Titan, né, o ticker dela, veio com resultados muito fortes na parte de tecnologia, de nuvem, de serviços de armazenamento, também muito ligado à inteligência artificial, e chamou muito a minha atenção que a tese segue voando, Léo. Grande Gabriel, vamos ao gráfico desses dois ativos financeiros. Eu só queria destacar, assim, é um pouco chover no molhado, mas essa é a chuva que eu sempre quero fazer. Pô, que legal, né? Olha o time que a gente tem aqui. Você vê que o Gabriel, ele agora passa a mergulhar nos resultados americanos para trazer agregação de valor para você que está do outro lado nessa cobertura. Então é mais um jeito de encorpar o nosso time, encorpar a nossa cobertura. Obrigado, Gabriel, trazendo destaques fora do mainstream. Te agradeço muito por isso. Vamos aos gráficos que o Coutinho separou para complementar o Gabriel Junqueira. Ele fica dando esse sorriso aí, depois ele me escreve, o próximo almoço é por sua conta. Eu só me ferro aqui, viu, Coutinho? Você já me cobrou 5 almoços. O Gabriel, terminando o programa, vai falar assim, pô, legal, gostei do elogio, e o almoço? Então, a pergunta é quando você vai pagar os seus? Essa é a pergunta, lindinha. Não, nem vem. Minha fama não tá mal assim nas esquinas, tá bom, não. Então hoje nós vamos almoçar? Hoje eu não consigo. Pior que eu não consigo mesmo. Vai, Coutinho, às 10h43. Vamos lá, pessoal. No caso de AVGO do seu lado esquerdo, a gente está no final do movimento, ativo cota 259, resistência final, terceira linha inclusive, a 266. Tudo bem que eu tenho nova figura gráfica que eventualmente me projeta manutenção altista, mas quem está comprado neste ativo, atento, tá? É de 266 para baixo, o ativo hoje faz leve reversão, então já faz aqui, se você der um zoomzão no gráfico, que eu gosto, né, de ver candle, então sobe menos, vira, o próximo cai. Então, por favor, quem tiver na tese de AVGO, atento. No caso do Titan, lado direito do gráfico, perdoa, esse tá melhor, envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Eventuais compras, elas estão sendo feitas sob suporte, o que também é bom, indicativo bom. A compra, ela pode ser curtinha, tá? Você tem o ativo cotado a 114 com um suporte a 112, então stop loss obrigatório tem que estar abaixo de 112,60, e aí daria uma boa surfada até 128, e rompendo 128, aí fica melhor ainda. Então, eventualmente, em entrada, eu iria para Titan do lado direito. Gabriel Junqueira. Já estamos na reta final aqui, mergulhamos bastante com os dados do payroll, então me diga, você compra ou vende Tesla? Eu vendo. Aliás, a gente tinha uma posição de Tesla aqui na Santa Fé que a gente vendeu antes de ontem, num movimento até meio espírita. Estrela, hein? Não, foi um movimento até... assim, porque esses tipos de coisa aqui você não tem como prever, né? Mas assim, alguma coisa... assim, tava na mesa aqui, um olhou pro outro, acho que ganhamos bastante, vamos reciclar o portfólio, Tesla. E aí foi. Aí ontem um olhou pra cá do outro e falou, nossa senhora, Deus é bom demais, né? Mas é mais ou menos assim também, né, pessoal? A gente tem que... Ninguém gosta de um azarado, Léo. Não dá certo, cara. Não mesmo. Atrasa a caminhada, curva de rio, é o bom e velho curva de rio. Você vai fazer a reunião com aquela pessoa, você fala assim, ih, ali é a curva de rio, bicho. Você sabe por que existe a expressão curva de rio, né? Não. Nunca viu uma curva de rio?
o dia que você vê, dá uma olhada no que para na curva de rio. É só as porcarias da água ali. Só tranqueira. Outra expressão muito comum no mercado é roda presa, né? Pô, fui fazer a reunião com fulano lá, mas fulano é uma roda presa do cara. Pô, a roda foi feita pra girar. Se o cara trava a roda é porque realmente o negócio ali não vai sair. Gabriel Junqueira, valeu, continua com a gente, tem ainda BrisaNet para você comentar e um destaque final, voltamos em instantes, já são 10h45, no oferecimento de CME Group você curtiu o mergulho na dinâmica do Avista lá nos Estados Unidos. E a gente já faz a transição para ver o impacto aqui no Brasil. Bom, o dólar ele tá ficando mais forte como acontece pelo mundo, R$ 5,631, 0,36% de avanço. E o Ibovespa tá avançando 0,33%. Coutinho, vamos voltar a atualizar o gráfico do dólar e do índice, é você. Vamos lá, pessoal. O dólar ele desfaz, eu imaginei baixista para reteste no 5,99 e o dólar não. O dólar fez movimento contrário, o gráfico de 15 minutos, inclusive, eu acho que vai ficar mais didático. Nota que no caso do dólar você ainda está dentro de um canal, né? Você tem o CAI, você tem uma longa lateralização, o topo dessa lateralização, ó quem chega aqui do meu lado. O topo dessa lateralização é R$ 5,639, dólar cota 632. Você vai sentar ela ou não, lindinho, ó? Olha ela aqui, ó, fazendo coisa fofa. Então, Vendo semanal. E o que foi? Vendo semanal? Não, semanal fica muito longo para ver semanal de dólar. E o semanal no dólar ainda é baixista, mas o pessoal... Tá difícil a logística aí, querido? Você quer uma ajudinha? Eu não tô fazendo nada, ela tem vida própria, Coutinho. Vai, Coutinho. Então, no caso do dólar, pessoal, por favor, fiquem atentos. O dólar repica sob suporte. No diário faz candle de reversão. Se controla. No intraday, esse é o Léo Pinheiro bulimando, no intraday sobe. Para anular esse movimento no intraday, R$ 5,639, cota 632. Muito bem, nós temos 10 horas com 47 minutos. 13 minutinhos, então, para as 11 da manhã. Ô, Cá, a gente tá devendo aqui apenas a notícia de BrisaNet. Ficou no radar pra gente pagar. Traz pra gente o seu highlight e aí na sequência o Gabriel Junqueira arremata. Diga lá. Então a BrisaNet conseguiu estender o prazo para adequar o número mínimo de ações em circulação. Agora a companhia vai poder fazer a recomposição do percentual mínimo de ações em circulação até o dia 31 de dezembro, Junqueira. Isso aí é algo muito relevante, assim, porque a gente tem um mínimo de free float para a empresa poder ser listada e uma tese como a BrisaNet, que é uma tese recente, uma tese que fez IPO no último ciclo, tem um problema de liquidez muito sério também, então é uma empresa que ela acaba sendo muito líquida e acaba que os investidores eles não têm muita atração por essa tese, né? E aí a gente já está vendo um movimento de empresas saindo da B3. Se essa daí não conseguir ter o mínimo de ações em circulações e também sair da B3, aí é menos uma opção para você investir, menos uma empresa na bolsa, e então a porta está cada vez ficando menor, porque se esse mercado de fato entrar num bull market como a gente muito imagina, vai faltar ação no mercado, viu, Léo? No caso de BrisaNet, olha só, pessoal, o gráfico ele é ruim no seguinte sentido, né? Primeiro eu coloquei no semanal para a gente ter um outlook. O ativo praticamente lateralizado desde agosto 24. No curto prazo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, assim, eu diria que até tem um movimento altista. No gráfico diário, você tem aqui um pivôzinho de alta, um envelopezinho de alta, tudo sob controle. Quem está comprado, está bem comprado. A figura gráfica só me preocupa porque, como elas são longas ou grandes, o movimento de BrisaNet passa a ser um movimento inercial. Então, por favor, fiquem atentos. Você tem o ativo rompendo 2,90, cota 2,89, está exatamente nesse ponto. Manutenção altista, sem nenhum estresse, call stop. BrisaNet 3,21. Tem que ter um autocontrole nesse programa. Marcelo. Fala, meu amor. Manda. Tô aposentada. Bahia 3. Ah, Bahia 3. Bahia 3? Olha, lavou a régua Fibolinho, Bahia 3, aposentou a Fibolinho. Nem bem nasceu, aposentou. Vamos pro gráfico de Bahia 3? Vai Bahia lá, 3, vamos ver como é que tá. Bahia 3 agora arrefeceu. Bahia 3 é gráfico de 60 minutos e aconteceu o que eu imaginava, falei minutos atrás. Movimentos desses outliers fora da curva, a tendência é a redução. Se eu não me engano, quando eu atentei a isso, o ativo estava na casa dos 20. O ativo cota 4,57, sobe ainda 13%, mas de novo, o outlier no geral é uma piora desse movimento. Então, Fui estopada.
Por favor, fiquem atentos. Se for estopada, ganhou dinheiro e ainda bem que você usa stop, graças ao papi. Tá lindinha ela. Trump. E tira as risadas. Voltamos ao modo seriedade. Camila Nascimento. Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que o senhor tarde demais no Fed, se referindo a Jerome Powell, é um desastre, que a Europa teve 10 cortes de juros e os Estados Unidos não teve nenhum, mas que apesar disso, os Estados Unidos seguem indo muito bem. E aí, esse é o tweet na íntegra, né? A postagem na rede Truth Social, a rede dele. E aí a gente teve a Bloomberg destacando que Trump disse que Powell deveria cortar a taxa de juros em no mínimo 1 ponto percentual, Léo. 10h51. Ó, vou falar uma coisa pra você. Ah, ele acabou de pintar uma outra informação aqui, hein? No momento em que você tava falando, cara. Trump, se a inflação voltar, aumente a taxa para combatê-la. Desafia o Trump aqui. Ele tá aumentando a retórica contra o Powell. Porque, ó, sinceramente, quando ele diz assim, o Mr. Too Late do Fed é um desastre, a Europa teve 10 cortes, nós não tivemos nenhum. Sinceramente, amigos, isso aqui não faz preço nenhum. Todo mundo já está acostumado com isso, já houve a precificação disso, é normal, ele vai criticar, tacar pedra em presidente do Banco Central. Você que é brasileiro como eu, conhece essa história, já vivemos esse roteiro, quando o presidente do Banco Central era indicado pelo governo anterior, não é? Agora que a Selic pode chegar a 15, o silêncio ensurdecedor do Palácio do Planalto. Eita, então... Agora, quando ele diz, se a inflação voltar, aumente a taxa para combatê-la, diante de uma política tarifária que tende a trazer o nível dos preços para um patamar superior, aí eu já não acho tão banal, não. Aí eu já acho que é uma declaração mais provocativa mesmo. E cuidado, hein, Trump? Cuidado, hein? Porque se a inflação voltar, não é por essa sua fala que o Powell e o colegiado vão decidir elevar a taxa de juros, mas pode se voltar contra você essa declaração lá na frente. Acho improvável que as Fed Funds subam, acho improvável, bastante improvável, mas 8 minutos para as 11 da manhã. Bom, vamos lá, de Donald Trump, deixa eu ver se mexeu com DXY, VIX, não, pouquíssima precificação dessa declaração do Trump. Deixa eu chamar aqui, ó, os pedidos da audiência, temos mais 4 minutos e daqui a pouco, Léo Pinheiro, você se prepare. Sextou com S de quê, Léozinho? Vamos ver se você tá inspirado. Cerveja. Com S de cerveja. Com S de cerveja. O Gabriel Junqueira sextou com S de saxofone. Porque ele vai fazer uma declaração daqui a pouco. Primeiro só o rosto do Gabriel. Ele escreveu pra mim, ele falou assim, Léo, você me autoriza a fazer uma declaração de amor pra alguém? Rapaz, eu falei, autorizo, é por sua conta e risco. Então daqui a pouco o Gabriel Junqueira vai se declarar. Pra quem? Eu não sei, aguardem. 10 horas com 53 minutos. Lucas Ram. Vai, Léozinho! Lucas, aí pronto, Lucas tá pedindo Banco do Brasil. Vai lá, Coutinho. BBS3 na tela, pessoal. Vamos colocar centralizado. BBS3 segue manutenção baixista, gráfico diário. Então vamos lá. O que a gente recordar é viver, né? Então o suporte do ativo 2284, o ativo cota 2204. Perdeu o suporte que era um suportaço. Então, assim, o que eu faço agora? Figura gráfica? Não tenho. Eu vou colocar esse cara no semanal e vou tentar achar algum outro nível de suporte. E aí, é aquilo que eu falei. A coisa fica extremamente desconfortável para quem está comprado, porque o objetivo passa a ser 19,85, ativo cota 2203. Então, por favor, comprados em Banco do Brasil, tem que ter uma estratégia muito boa, porque o ativo ainda tem agora de 2203 queda livre, não tenho graficamente nada que me segure em termos de região intermediária até 19,85. Marcelo. Fala, lindinha. Ele comprou casa na praia. Quem comprou casa na praia? Tio Léo. Antes fosse. Preciso comprar uma casa em São Paulo, quanto mais na praia, às 10h54. 6 minutos para as 11. Eu acho que eu ouvi demais aqui. Eu ouvi um barulho suspeito aí da Fiboninha, que me voltou com as preocupações sobre a alimentação dela. Temos 6 minutinhos para as 11. Daqui a pouquinho, Alex Martins voltando para nossa bancada aqui para conversar com mais de 2.900 pessoas sobre como vamos para o final de semana. Como é que vai ser o sabadão e o domingão do Alexizão? Nós já sabemos que o homem é chefe, então ele vai lá para a pia, não é? Vai cuidar de tudo ali, pro almoção da família. Só que quero saber se ele vai comprado, vai vendido ou vai só observando. Porque o domingão não vai ser do Faustão, é domingão do Adadão.
com o denominador para a saída do IOF. E na segunda tem a digestão. Eita! Então, às 10h55, tem mais 2 pedidos aqui pra gente se despedir do Coutinho e do Gabriel. O Leandro Parinos tá pedindo Redditor, RDOR 3, Coutinho. Double clique, zoomzão. Vamos ver o que tá acontecendo com esse cara. Redditor, bonito, né? Sobe, corrige, sobe. Entrada na retração de 61,8, terceira linha, pianinho, tudo sob controle. O ativo deu uma rampada. 3434, 3663. Chegou aqui, desacelera. Então, por favor, quem tá comprado, bem comprado, atento, joga no diário. Eu não sei o que deu no menino. Deve ser sexta-feira. Ô, lindinho, ó. Deixa eu trabalhar aqui, ó. Lindinho, ó. Tô com dor de barriga. Já percebi, viu? Você tá com dor de barriga, viu? Brasil, eu preciso fazer análise de Redditor, lindinho, ó. Deixa eu fazer análise de Redditor aqui, ó, bicho doido. Ativo cota 3599. Minha preocupação, quem tá comprado, bem comprado, ativo na sua máxima. Preocupação, queda. Cai, lateraliza, cai. Redditor a 3598. Objetivo, 3434. Comprado, eu zeraria ou colocaria um stop em Redditor. Bradesco. Bradesco? BBDC4 na tela. Double clique e zoomzão. Bradesco vai bem, obrigado. Bradesco, em homenagem ao Léo Pinheiro e ao Léo Levates, na terceira, não passa. Então tá aí. Se controla. O ativo cota. Lindinho, você fica com o dedo nessa fala. Se controla, se controla, se controla. Ativo cota 1684 e de 1684 não passou. Comprados em Bradesco, estão extremamente bem na foto, mas tende a piorar. O recuo, 1 no 491. Minha recomendação de Bradesco, o mais conservador zera, o mais arrojado coloca um stop. Pronto, vamos nos despedir de Gabriel Junqueira. E o chat vai à loucura. Gabriel Junqueira, vamos lá. Eu não sei para quem vai ser a sua declaração. É por sua conta e risco, hein? Boa sorte, valendo. Léo, eu tenho uma companheira, sabe? Eu considero ela até mais do que uma amiga, né? Então ela tá entrando numa nova fase. É um novo ciclo que vai começar na vida. E eu realmente queria desejar a melhor das coisas, dizer que eu tô com saudades do que a gente ainda não viveu, que a gente vai viver bastante. JBS, vai ser feliz na Bolsa de Nova York, minha filha. Tá tudo bem. Esse Brasil é pequeno demais pra você. Vai ser feliz. As pessoas não te merecem nesse mercado nosso. Você vai ter um múltiplo mais legal, vão te valorizar mais. Eu acredito no seu potencial e eu te garanto, eu vou ser o primeiro na fila que vai bater palma pra você. Muito obrigado e a gente vai viver muito ainda. Este é Gabriel Junqueira mandando recado. Gabriel, muito obrigado, bom final de semana. Juízo, hein? Daqui a pouco você não vem com um fiboninho aí do outro lado, hein? Deus que me livre. Não. Tchau, Gabriel Junqueira. Segunda-feira a gente volta a falar. Seria tão legal um irmãozinho. Tá bem errado, dá maior valor. Coutinho, pra você se despedir então, JBS. JBS S3. Bom, como o Junqueira comenta nos seus momentos finais, o ativo também com anúncio, né? Então o preço tende a convergir. R$ 39,68. O ativo vai lateralizando. Figura gráfica não tem. Tem o topos descendentes, fundos ascendentes. O ativo converge nessa região. Deve ficar, por enquanto, por aí. 36,84. Sua máxima, 41,82. Muito bem, Coutinho. Que programa, hein? Muito obrigado. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau, lindão. Um abraço pra você. Obrigado. Um abraço, pessoal. Eu os vejo às 14 horas.